Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Acolhe Terapias, o seu podcast, seu programa de saúde mental. E hoje a gente está aqui com um tema muito interessante para discutirmos com duas convidadas, não, uma convidada, né? A Rafa está aqui comigo, aqui do lado. Dá um oi aí, Rafa, para a galera. Oi, pessoal. Estamos aqui com a Carol Dalalana, médica baiana, psiquiatra, que a gente vai discutir aqui sobre relacionamento, mas um tema bastante específico aqui, que é sobre como saber o interesse ou até o desinteresse de alguém para conosco. É algo que mexe bastante com o nosso psicológico e a Carol vai aqui nos ajudar a desmistificar isso aí. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Samir. Obrigada, Rafa. Admiro muito o trabalho de vocês. Estou muito feliz em participar desse bate-papo aqui. Maravilha, vai agregar bastante. Então, como temos aqui mulheres de um lado, homem do outro, a gente também vai fazer uma troca aqui de saber o que vocês querem dizer com isso quando vocês fazem determinados tipos de coisa. A gente também vai perguntar aqui, eu, em nome dos homens, para elas. E a gente vai desenvolver. Então, de cara, já vou botar um abacaxi aí, uma batata quente aqui para vocês, né? O que vocês passam, já passaram, ou podem dizer assim, de cara, principalmente para mulheres, né, como vocês, que já passaram. Quem é que não passou, né? Que mulher não passou pelaquela fase inicial ali, de começou a paquerar, que hoje em dia o negócio está super digital, né? Então, receber um emojizinho, tem alguém curtindo todas as minhas fotos aqui, abriu a caixa de Pandora. E agora estou vulnerável, estou prestes a me iludir ou me desiludir. E aí, como é que a gente começa a ler aquelas situações? Como é que a gente reage? Como é que a gente sabe, afinal, tô me metendo numa roubada ou isso aqui é só coisa da minha cabeça? Tá, só para ver se eu entendi direito assim sua pergunta. Você tá perguntando sobre alguma história pessoal, talvez? Pode ser pessoal, pode ser coisas que você já ouviu das suas amigas, dos seus pacientes. Como é que você hoje, no auge dos seus 29? 29. Como é que você lê? Você pode falar também pessoalmente, estamos aqui na nossa informalidade. Como é que você usa essas informações de um início de relação, de paquera, para saber ele está ou não está interessado? Entendi. Diante dessa dúvida do interesse ou do desinteresse do outro. Exatamente. Como é que você reage? Como é que você pode ajudar outras mulheres a tentar lidar com essa dinâmica que muitas vezes traz ansiedade, angústia, né? Faz a pessoa às vezes até passar do ponto e às vezes colocar tudo a perder, simplesmente por uma falta de interpretação, de análise um pouco mais, né? Um equilíbrio aí entre o racional e essa paixão que às vezes nos cega, muitas vezes toma conta, né? Principalmente quando a gente está muito tempo sem um paquera, o primeiro que aparece é a Ave Maria. Esqueço toda a minha vida agora, que a minha vida é ficar olhando para ver se meu telefone tem alguma notificação. Exatamente. Tá, vou começar então um pouco de trás para frente, talvez, para poder chegar nesse ponto, chegar nesse raciocínio. Eu percebo, assim, que quando a gente está, por exemplo, diante de uma dúvida relacionado a interesse ou um possível desinteresse do outro, como, até na psicologia assim mesmo, né, pensando em como que a gente ajuda às vezes os pacientes, a gente tem meio que um filtro comum em que a gente tenta sair das elucubrações da nossa cabeça e tentar avaliar o mais próximo possível da realidade. Só que o que eu percebo que às vezes é uma dificuldade que fica sendo um certo empecilho real para a gente poder sair da nossa cabeça e estar na realidade. É que, às vezes, dependendo do nível de intimidade ou não com aquela pessoa, você ir atrás objetivamente de uma evidência real, de um dado real, para saber do interesse ou do desinteresse daquela pessoa, às vezes é realmente um tanto quanto inviável, né? Não absolutamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a gente estivesse falando sobre a gente querer buscar uma informação em um outro campo da vida, em uma outra seara,
a gente pode ir com mais objetividade. Se eu estiver falando, por exemplo, do trabalho ou alguma outra coisa assim, eu posso ir com mais objetividade. E isso não necessariamente compromete algo na percepção do outro, na nossa percepção também sobre a gente. Mas quando a gente está falando de relacionamento, principalmente uma pessoa que talvez a gente ainda não tenha a menor intimidade, que às vezes a gente nunca nem teve ainda uma interação, a objetividade, ela às vezes não é interessante, né? Às vezes ela pode ser também uma inadequação. Então, exige um certo jogo de cintura, exige um certo manejo, né? E aí a gente cai novamente no campo da subjetividade, da nuance, do que é de cada um, sabe? Então, é um problema complexo, eu não acho que é à toa que a gente está aqui falando disso. Mas, né, para ser um pouco mais otimista, talvez, em relação às impossibilidades, o quão problemático é esse contexto, é sempre interessante que a gente possa, a princípio, ter sempre consciência de que a gente vai tender a fazer interpretações enviesadas, seja para mais ou para menos, né? Até porque isso é algo que geralmente nos toca muito pessoalmente, sabe? A gente tem essa necessidade de pertencimento, de fazer parte, de se sentir desejado, se sentir amado pelo outro. Então, em geral, isso toca as pessoas em pontos comuns, em pontos frágeis, assim. E isso significa que é um campo muito fértil para fantasia. É um campo muito fértil para a gente se afastar um pouco da realidade e ficar ali com as histórias que a nossa cabeça conta. Massa. Esse gancho que eu queria agora perguntar para Carol. Por que a gente adora se relacionar com o imaginário? Porque é muito mais confortável, né? Às vezes, acreditar nas histórias que a nossa cabeça conta é muito mais divertido. Alimenta o nosso ego, a nossa vaidade, alimenta a nossa sensação de poder sobre o outro, de domínio. Esperança também, né? Sim. De não acabar. Exatamente. Alimenta a nossa sensação de controle sobre coisas que a gente não tem o menor controle, principalmente o desejo do outro. E na verdade, o que a gente faz, de certa forma, todos os dias. A gente está sempre alimentando as nossas fantasias, as nossas crenças, né? No consultório, vocês, como profissionais, no final, então, é o que vocês mais fazem? Tipo, tentar pegar o imaginário das pessoas e tentar transformar ela em evidências, em algo concreto, para que eles possam analisar também de forma mais equilibrada o que está acontecendo, é isso? Penso que sim, né? Passa muito por aí, e aí não só nos relacionamentos, né? Mas para a vida como um todo, assim. Em geral, a gente se perde muito na nossa cabeça, sabe? A gente se perde muito nas nossas fantasias mesmo, nas interpretações e nas conclusões prontas que a gente já tem. E isso é natural, né? Assim, a princípio isso não é ruim. O nosso cérebro ele precisa trabalhar com previsibilidade, precisa automatizar as coisas Defender, mesmo, né? né? Isso. Então, sim, e eu acho que a gente faz muito isso. Justamente como até falei aqui brincando no episódio passado, né? Que eu disse ao meu psicólogo que ele, para mim, iria funcionar como um córtex pós-frontal. Justamente para me ajudar a pensar situações, para me ajudar a avaliar situações que a minha mente já, às vezes, está me dando uma volta, né? Assim, que eu já estou, de algum modo, me perdendo. Então, acho que o nosso trabalho é muito isso mesmo. E, às vezes, a gente tem tanta certeza, né? De que aquele sinal significa ou muito, que o outro tá dando muito, né? Tá muito interessado, ou que significa nada, de que a gente nem questiona nossas certezas. Isso é muito perigoso. A gente precisa questionar as nossas certezas. Principalmente quando a gente envolve o desejo do outro. Isso é muito importante. Eu vou perguntar uma coisa super concreta aqui para vocês, para que a gente vá para uma situação cada vez mais real hoje aqui, viu, Alce? Vai ser um podcast super realista. Lá vem. Vamos lá. De repente você abre o Instagram, certo? E aí tem
8 fotos seguidamente curtidas por um cidadão que você nunca ouviu falar. O que a mulher faz? Ela vai lá, deixa eu ver quem é essa figura misteriosa que de repente apareceu aqui. Aí aparece. Vou falar um caminho que uma Já paciente... pensei na minha resposta pessoal aqui. Eu também. Já tô com minha resposta pessoal pronta, com o meu viés. Uma cliente minha me contou como é hoje, né? Que eu tava falando para elas aqui em off que eu não sou dessa época que paquerava ali só digitalmente. Era mais encontros presenciais. Então, ela disse, ela vai lá e olha... Se ela gostar da foto do perfil da pessoa, e o Instagram é um marketing pessoal, né? Então vai ter lá os melhores ângulos, aquela coisa, né? Toda que a pessoa pensou em 300 fotos para escolher aquela. Você vai lá e se interessa, e aí você espera. De repente ele começa a mandar reações para suas postagens, né? Não está mais curtindo as suas fotos que estão lá no feed. E aí de repente ele começa a mandar emojis. Essa altura eu já bloqueei. Nas 8 curtidas ali, eu já olhei e já pensei, Ave Maria, cavalo inteiro. Aí pra mim já não deu, entendeu? Pois é, porque outro dia eu ouvi de uma cliente que foi assim, mas Samir, ele assiste todos os meus stories. Né? Grande coisa, né? Exatamente, então, hoje, tá ali distraidão passando. Então, a gente não tem como não falar hoje, nesse episódio, de falar sobre interesse e desinteresse, deixando de lado a comunicação das redes sociais. O que isso quer dizer, né? E até que ponto eu também potencializo ou minimizo aquelas ações que estão acontecendo. Porque eu não estou vendo um olhar, eu estou distante de uma sensibilidade sensorial que faz muita diferença nas nossas certezas, né? Os signos corporais, né? Claro, né? Logicamente você estava ali num bar, eu acredito que isso aconteça hoje, né? Ainda, né? Mas... Menor escala, eu acho. Talvez em menor escala, porque quando chega o encontro... já passou pela rede social. Já passou por um crivo de rejeição até. Porque quando você vai encontrar uma pessoa que você já trocou emoji, aí de repente o outro mandou então um coração. Ave Maria. Ali já Declaração de amor. É diferente de você estar num lugar e você olhar para a pessoa e a pessoa às vezes tirar o olho. Às vezes tirou o olho porque está envergonhada. Às vezes tirou o olho porque está comprometida e a outra pessoa foi no banheiro. Você não sabe, mas naquele momento está pairando inúmeras incertezas que você só vai tirar no decorrer daquele tempo. Só que aquele tempo é muito angustiante, né? Sim. E na rede social você já vê logo, já reagi aqui a 3, 4 posts, a mulher não botou nada, o cara não reagiu com nenhuma curtidazinha, né? Que você fala. Então passa para outra, vira a página, né? E virou, de repente, às vezes até um Tinder, um negócio desse que você vai... cardápio, né? Um cardápio, né? De tentativa e erro. O que eu vejo hoje, Samir, em relação a isso, é que o outro perdeu aquela habilidade de esperar o tempo suficiente para as coisas acontecerem. Exemplo. Massa. Quando a gente está se conectando com a pessoa, a gente sente o olhar, a gente sente o tom da fala e a gente vai entendendo os sinais ali daquela relação que vai acontecendo nessa sintonia. Hoje em dia, você não tem mais aquela espera que a gente tinha, por exemplo, das férias, para ver fulano na praia, trocar um olhar, trocar uma risadinha, ir para casa, esperar para o outro final de semana, entender sobre aquilo. Perfeito. Ou então esperar para interfonar para alguém, para descer. A gente perdeu esse time. Então, é tudo muito rápido, muito fluido. É o desejo sendo atendido no momento daquela hora. Né? Imediato. Então, a gente perdeu aquela poesia, por exemplo, de esperar as férias para encontrar o nosso paquera, a nossa paquera na praia. E perdeu o tempo que é necessário para avaliar e para sentir as coisas. O contemplado sentimento que você está tendo. Exatamente. Legal isso. Sim, e penso também que esse tempo, ele justamente traz a possibilidade da gente colher mais evidências, de fato, sobre o interesse ou desinteresse do outro, do que nessa leitura rápida de, se não curtiu, então não quer. Sim. Ou então, se não curtiu, é porque tá fazendo um joguinho aqui, né, comigo e quer muito, sabe? Então, nesse mecanismo de cardápio, assim, né, de rapidamente descartar, como eu brinquei aqui dizendo, nessa altura, para mim, eu já teria bloqueado, né? Sim.
E Por assim, que você e eu teria tô. bloqueado? Ó a crença aí, ó. Não, e eu tô brincando, mas não muito, né? Assim, Não, ninguém tem Não, dúvida mas é disso. legal saber. Por que você já pensou nisso? Quando você sente uma ameaça com esse tipo de ação, o que você sente? Eu não sinto uma ameaça, eu sinto desinteresse, assim, na verdade. Tá. Imediato, assim, né? Como assim, Não, desinteresse? da pessoa. O que você acha que a pessoa tá querendo? Eu Por que sinto que você... desinteresse por ela. Eu fiz Mas por que, Rafa? Porque eu achei inadequado a abordagem. A abordagem. Assim. Eu Não é uma achei, abordagem que você se conecta. pra mim, eu não me conecto e eu vou tender a interpretar isso como uma falta de habilidade, como um excesso. Entendi. Uma invasão. Mas aí você entende o poder da crença aí? Totalmente. Totalmente. Porque Tô hoje em dia, totalmente enviesado. as pessoas se conectam muito desse jeito. Sim. É a forma que hoje em dia elas aprenderam a se conectar, né? Talvez nem Reaprenderam. todos Nem estejam assim, né? Sim, sim, sim. Demonstrando isso. Sim, sim. Assim, Mas olha assim, ó. eu ó, acho que esse é o ponto, né, do que a gente tá conversando aqui, Sim. em relação a, por exemplo, né, e deixa eu pensar como é que eu falo. O que eu quero? Eu quero saber se a pessoa tem habilidade. Uhum. Entende? Então, Habilidade de quê? De justamente de, chegar, nesse contexto conversar. ali, conseguir fazer uma leitura do meu perfil minimamente e como é que ela pode fazer uma abordagem sem ela queimar a largada dessa forma. Entendi. Entende? Então, assim, eu leio isso um pouco já como alguém que tá um pouco inábil, talvez, assim, sabe? E me interessa, assim, algo importante para me conquistar é eu perceber uma habilidade, assim, da pessoa. Como eu seria essa perceber habilidade? uma abordagem adequada, assim, sabe? De poder Escrever demonstrar... algo. Ou escrever algo... Por exemplo, eu falo isso, né, muito com meus amigos, assim. Como que, frequentemente, os homens me abordam e eu reprovo. Me segue, curte não sei quantas fotos antigas, vai no primeiro story que vê com uma foto minha e responde gata, linda, não sei o quê, não. Eu acho isso de muita inabilidade, eu acho isso inadequado, eu acho isso de ir muito direto ao ponto. E aí, claro que isso passa, né, pelas minhas crenças, mas além, digamos assim, dessa interpretação primeira que eu faço, eu quero ver se ele pode ter alguma habilidade. E isso, para mim, acaba sendo uma certa demonstração de um pouquinho de falta de manejo no dar um passo, fazer uma leitura, para depois poder dar um outro passo. Então, por exemplo, vai no meu story e manda um foguinho. Rapaz, isso me irrita. Ô, Rafa, De um jeito. mas eu acho que o que você tá falando muito diz daquilo, das histórias que a sua cabeça te conta, né? Porque, assim, às vezes, essa forma de interação superficial é o ponto inicial para o outro entender, inclusive, se deseja se conectar ou não. Então, às vezes, é um ponto de partida. Que hoje é o signo disso, né? Antigamente não era, na minha época de paquera não era muito desse jeito. Mas agora, o ponto inicial de falar, quero te conhecer para ver talvez se você combina comigo ou não. Porque assim, o que você mostra ali na rede social não tem nada a ver com você, né? Lógico que você de forma mais aprofundada, avaliando cada coisa, você consegue pegar uma coisa capa, ou outra. né? Mas tem uma capa ali. E de que, inclusive, às vezes é um ponto de partida para ver. Vamos ver se essa pessoa me interessa ou não. Então, quando você elimina já esse método, que é um método dessa sociedade fluida que existe hoje, mas que é a forma de aproximação, você está já agindo de acordo com a história da sua cabeça. Não, com certeza, assim, totalmente. Eu acredito que esse é o mecanismo, né, por onde as coisas passam hoje. E, assim, o meu ponto não é... E sim, totalmente de acordo com as histórias da minha cabeça, mas um ponto ainda assim que eu penso é justamente na capacidade da pessoa de estar conseguindo minimamente dosar a conquista, sabe? Por exemplo, então, uma pessoa que queira me conquistar, que me segue, que curte uma foto, que me manda uma mensagem, isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que chega, tem uma série de ações ali no meu perfil e manda um elogio que às vezes soa como algo que poderia precisar de uma certa intimidade, né?
pra poder me dizer. Entende? Assim, o que eu tô querendo é falar meio que o excesso nessa abordagem inicial, Passou um assim. pouquinho do ponto. Eu acho que o que você tá falando é quando a abordagem tem uma conotação sexual. Diretamente, não é Um isso? pouco mais agressivo. Mais também. agressiva, Eu acho assim, muitos homens, aí eu vou falar no lugar de homens, né, que já perguntei a amigos por que abordam dessa maneira, como é que é. Até para eu entender como comportamento, até para ajudar as pessoas que eu ajudo. E a resposta é sempre assim, isso a mim funciona. Sim. Isso funciona. Mas, naturalmente, dentro da curva de Gauss, pessoas vão ficar de fora do padrão do que funciona. Como, no caso, você. Porque os homens que estão fazendo isso, muitas vezes querem uma saída, né? Uma noite, um encontro. E não é o que a mulher quer. Eu sempre faço uma brincadeira que é assim. Já viram quando a mulher chega pro grupo de amigas e fala assim, amiga, tô namorando. O que acontece? As amigas vão comemorar, né? Comemorar, começa a gritar, é mesmo, me conte, vamos sair todo mundo, vamos pra casa de fulana pra resenhar sobre isso e tudo mais. Você sabe como é quando os homens falam isso? Imagina agora, estamos em janeiro. Game over. Olha as brincadeiras que tem, né? Sim. É game over, aqueles símbolozinhos e tudo mais. A amiga chegar em janeiro, em Salvador, e falar pros outros, e aí, velho, vamos pra Timbalada domingo? Pô, velho, tô namorando. Você já vê um clima meio mórbido, assim, sabe? Um negócio Que merda que você fez. até o cara que tá dando a notícia, ele fala assim, cara, porra, velho. Ele já sabe que ele vai anunciar que ele fez uma besteira. Ele tá contando uma história triste pra ele mesmo, sabe? Então, assim, existe uma incompatibilidade de gênero nesse lugar pra mesma ação, sabe? Então, eu costumo dizer que desde os primórdios, o relacionamento pro homem é a morte. Pra mulher é a vida. Sim. Porque pra mulher, ela tá ganhando comida, ela pode ficar frágil, tem alguém pra cuidar dela, ela tá no puerpério, por exemplo, ela tá com a prole. E saber que ela tinha alguém pra chegar comida nela, cuidar e proteger de alguém que fosse invadir, ela falava assim, estou protegida. Tanto que isso foi evoluindo ao ponto de ela oferecer o quê? A garantia que ele ia ter uma prole dele, né? Porque, como diz o ditado judeu, filho das minhas filhas, meus netos serão. Filho dos meus filhos, meus netos serão ou não. Porque a mulher tem uma certeza que o homem nunca vai ter. Então, dentro dessa cooperação sexual, futuramente, o que é que ficou muito valorizado? Né? A virgindade. Sim. Onde eu falo assim, ó, essa é a certeza que eu tô dando que eu sou só sua. E eu, né, que a gente chama de espectro beta, vou ficar só dando... Eu não sou forte, viril para dar alimento a tantas. Mas a você eu consigo. Então, como é que a gente tá nesse acordo aí? Sim. E você tá falando isso, eu tô lembrando muito da teoria psicanalítica que fala em relação a o amor feminino e masculino. Me corrija se eu estiver errada, viu, Rafa? Mas eles falam assim, né? Como se a pergunta central da mulher fosse: será que ele me ama? E do homem, eu quero essa ou não quero essa? Isso. Né? Mais ou menos isso? E essa é uma realidade que a gente tem que olhar, né? Porque a mulher, ela sempre vai olhar uma casa e vai ver um lar. O homem é o que discute financeiramente, vale a pena aplicar esse dinheiro ou morar de aluguel, e o IPTU e os custos todos, vale a pena que a gente vai se mudar? A mulher, ela tá preocupada em ter um cantinho, um sofazinho. A questão disso... A gente olha para as coisas de forma diferente, cara. Sim, sim. A questão que eu acho sobre isso, né, é que assim, a gente tá construindo uma nova forma de relacionamento em todos os âmbitos, né, principalmente do âmbito amoroso. E o sistema antigo conservador tá desmoronando na nossa frente. E a gente tá bem nesse limbo. Isso. Sem saber se vai ou se fica. E por isso que a polaridade política... Não querendo se adaptar. Não querem se adaptar e vai... Então, cada um puxando de um lado. E eu vejo isso, particularmente, né, do ponto de vista feminino, que apesar de toda essa herança, né, ou do ponto de vista social, ou ancestral, ou do que for, da mulher de querer construir um lar, compete com a vontade dela de ser bem-sucedida e de ganhar dinheiro e ter aquela posição no trabalho de como gozo também, enfim. Então eu vejo essa dúvida, essa quebra e essa dificuldade de lidar com todas essas demandas, né? Exatamente.
Você falando isso, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve com Gustavo Anitelli no 2 de fevereiro do ano passado, na festa de Iemanjá, em que ele falou uma coisa pra gente sobre esse assunto que não me saiu da cabeça, que foi: o velho já ruiu e o novo ainda não chegou. Então, Sim, a gente está exatamente nesse ponto. Eu lembrei agora. Assim, eu acho que é justamente o velho, né? Tinha ali meio que um script de como é que funcionam os papéis. Aí agora, com tudo que vem acontecendo no mundo nas últimas décadas aí, a gente não tem mais a leitura desses papéis de forma tão dada. Por exemplo, antes, o que a gente tinha em teoria era de que a mulher, ela vai ficar ali numa postura, né, de esperandinha, uma postura mais passiva, e o homem, ele sabe que ele tem que ir. Agora o homem já não sabe se a mulher vai ficar esperando, porque ela pode falar do desejo dela, ela mesma pode ir abordá-lo. Então a gente está vivendo aí essa confusão de papéis, essa dificuldade de ler os papéis, e a gente ainda não chegou num consenso. Ainda a gente está se alfabetizando. Então isso. Se alfabetizou ainda, né? Exatamente. A gente foi apresentada uma nova linguagem, né? E estamos sabendo o que isso significa, porque para eu saber, eu vou ter que esperar ler e depois ver a ação, para ver se confirma. Então, tipo, ele mandou um coração para mim e de repente eu encontro ele para jantar, né? E ele nem olha para mim. E ele não me toca. E ele só quer falar sobre alguma coisa que está querendo me levar para um outro lugar que não seja esse que eu estou esperando. Então tem uma série de aprendizados que tem no meio disso, e para a gente até fechar esse assunto, que eu anotei aqui 3 tópicos, que é como saber se ele está interessado ou não. E a gente estava falando aqui antes de começar, que muitas vezes vocês mulheres, né? Aí eu vou perguntar a vocês. Quando chega uma amiga sua dizendo que está com alguém se relacionando, e aí de repente ele deu uma esfriada. E aí ela começa a dizer, poxa, ele não mandou mensagem, não sei o quê. E aí começam a surgir inúmeras possibilidades. Vem as possibilidades do imaginário, 90% delas tomam conta. E vem as possibilidades da concretude. Nessa hora, você recebe amigas que alimentam seu imaginário e poucas amigas que alimentam o concreto. Porque ninguém quer dar notícia ruim, né? Ninguém quer ser mensageiro do apocalipse. E aqui também a gente não pode chegar e dizer o que é, porque a gente não sabe o porquê que ele não está respondendo, o porquê que ele sumiu, o porquê que ele perdeu a intensidade. Mas existe, né? Eu já vi isso, porque eu atendo muitas mulheres, eu acho que vocês também já viram. Existe uma mínima chance de a gente colocar como possibilidade: será que ele simplesmente não quer mais? Né? Como é que vocês podem ajudar essas pessoas dentro da área de vocês, né, da psicologia, a chegar nessa conclusão e às vezes até abrir mão disso e se sentir mais leve? Porque o esperar e ficar confabulando no imaginário que, né, será que ele está ocupado? Será que ele está trabalhando demais? De repente ele até fala alguma coisa, aí você fala, tá vendo? Era porque ele estava ocupado. Não significa que ele não quer. Isso alimenta mais. E aí você espera uma correção dessas ações que nunca chega. E quando você vê, se passou 3, 4, 5 meses. E você só sai mesmo do negócio. Porque aí eu vou falar do lugar de homem. O homem tem muita dificuldade de ser sincero nessa hora. Sim. De abandonar. No sentido de dizer, não quero mais, estou saindo. Ele prefere deixar se entender isso ao ponto de você não aguentar mais e falar assim, ó, deu pra mim, do que ele comunicar isso. Depois a gente pode discutir isso aí, tá? Você tá concordando comigo, tá vendo? Sim. Eu posso dar minha visão de homem e também minha visão aqui do que eu acho em relação ao que eu já estudei, do porquê que os homens fazem isso, né? Mas queria primeiro ouvir de vocês, mulheres. Como é que vocês ajudam? Porque essa manutenção do imaginário causa muito sofrimento, né? E por que a gente não olha para isso? Sim, sim. É perfeito falar sobre isso, Samir, porque eu acho um assunto muito interessante, né? E que, desde muito precocemente, antes de ser médica, antes de ser psiquiatra, é um assunto que eu combato muito entre minhas amigas, né? Exatamente. Rafa sabe disso. Quando o Samir falou bem assim, ninguém quer ser o mensageiro do apocalipse, eu pensei, Caroline quer. Caroline com certeza faz muito bem esse papel. Mas por que isso começou a ser despertado em mim de forma muito precoce, né?
naquela época, a gente não tinha rede social, né? As amizades eram muito mais próximas, então a gente ficava, talvez por personalidade, ou talvez por às vezes, ausência de recursos para distrabilidade mesmo, né? Eu me conectava muito com minhas amigas, a gente conversava muito. E, particularmente, eu tenho uma amiga minha que eu digo que ela deve ser filha de um orixá muito sábia, né? Ela é muito sábia. Então, desde os 13, 14 anos, ela sempre foi muito esperta. E ela conseguia observar o comportamento humano, que sempre me interessou muito, de forma muito precoce. E aí, ela começou a falar sobre isso, de quanto nós, mulheres, temos mania de aumentar a esperança em contextos que não tem o menor motivo para ter esperança. Desfavoráveis, né? Exatamente, contextos desfavoráveis. Então, por exemplo, esse tipo de roda de conversa entre as mulheres também, eu não sei se você já viu isso, mas provavelmente você já ouviu isso. De que, por exemplo, ai, amiga, ele não te liga porque ele tá trabalhando muito. Ai, amiga, ele tá focado em outras coisas, ele tá preocupado em ganhar dinheiro. A que eu mais fico preocupada é, amiga, ele acha que você é mulher demais para ele. Amiga, ele te acha muito poderosa. E aí eu comecei a observar de que no final das contas, as mulheres não consideravam um desfecho possível também. Não que isso era a regra, muitas vezes não, mas outras vezes sim. Fulana, você já pensou na possibilidade de ele não te querer? E aí ela brincava assim, eu preciso que você assista um filme. Ele não está tão afim de você. É um filme muito interessado. Então, se o cara não ligou, se o cara não tá atrás de você, se por acaso ele tá com outra mulher, talvez o motivo seja único e simplesmente porque ele não te quer. Eu sempre gosto de pedir como... pensa que uma amiga sua tá contando a sua história desse relacionamento pra você. O que você acharia e você diria pra ela? Porque aí você cria um pouco de distância, né, do seu envolvimento, que não é interessante pra você admitir que ele não quer mais. Mas se uma amiga chega pra você, pô, amiga, queria sua opinião, né? Ele não tá me ligando, já tem tempo, essas são as ações aqui. O que você acha? Será que ela vai dizer isso tudo que você tá dizendo? Ah, acho que ele tá trabalhando, acho que você é empoderada. Cara, talvez ela diga uma coisa muito óbvia, né? Que os motivos de você não estar querendo ver seriam os seus processos de terapia. Né? Por que eu não estou levando isso em consideração? Sim. Por que tem medo disso aí? Independente da ação do outro. Né? Sim. E assim, uma coisa interessante também, Samir, que eu acho, é que na sociedade machista que a gente vive ainda, né? É isso que você falou. Ah, eu mando um coraçãozinho, mando um foguinho, porque funciona. Então, o que eu acho que isso quer dizer? Que no final das contas, os homens ainda têm pouquíssimas consequências em relação ao comportamento inadequado, principalmente em relação a isso. E precisam de muito pouco, ou se movimentar muito pouco, para conseguir ter um relacionamento. E isso faz com que as mulheres continuem se submetendo a papéis ruins, ou em posições desfavoráveis, para manter as relações. Perfeito, Carol, perfeito. Por que elas vão... Por que eles, homens, vão criar uma nova abordagem com um pouco mais de... Nem profundidade, uma abordagem diferente. Somente se não estiver funcionando mais. Exatamente. É o que a gente faz para conseguir qualquer coisa. Exatamente. Né? Tá tentando dar comida na boca do filho, não tá conseguindo, a gente vai criar o aviãozinho. Né? Cara, a gente é assim. Mas se a gente vê que tá funcionando, a gente não vai falar assim, acho que eu quero me esforçar um pouco mais. Hoje eu acordei tentando fazer uma coisa diferente. Ao invés de mandar um foguinho, eu vou começar a perguntar como é que ela tá. Pô, dá trabalho isso, né, cara? Eu também jogo beach tênis. Também não sei o quê. E aí, o que você faz normalmente? Cara, deixa eu mandar logo um foguinho. E ela vai mandar logo ou ela manda uma água, ou ela manda um fogo de volta, tá tudo certo, entendeu? E aí o Tinder é maravilhoso, né? Que um amigo meu me mostrou quando eu tava no Rio de Janeiro. Nunca me esqueço. A gente tava num bar chamado Belmonte, no Rio. E ele era meu estagiário. E eu encontrei ele falou assim, ó, deixa eu te mostrar como é que funciona. E ele ligou, cara, e tinha o GPS. Eu não sei se era do Tinder ou de algum desses. Que mostrava o raio que ele queria. E as pessoas que já interagiram com ele estavam nesse raio. E aí teve uma hora que ele falou assim, ó, tem um aqui no bar. Meu Deus. E ele falou, peraí que eu vou ali. E ela tava ali atrás.
Então eu falei, gente do céu, porque antigamente você ia para uma festa falando assim, será que ela vai estar lá? Será que ele vai estar nesse aniversário? E às vezes você já esperava, né? Tipo, pô, vai ter, sei lá, o aniversário de um amigo que com certeza vai convidar essa pessoa e eu vou ver essa pessoa lá. Então você ia meio que criando ali um momento, né? E outra Às coisa. vezes você fantasiava também, não rolava nada. Mas tinha algo que da espera, que eu acho que é Exato. muito importante. E que o tempo é necessário para a interpretação mais fidedigna sobre os fatos, né? Então, e dava para você pensar, pô, será que significa que ela quis isso ou aquilo? Você consegue ter uma avaliação melhor com o tempo em relação ao que está acontecendo. Sim, claro. Terapia é dose de realidade, né? Eu acho que a gente está precisando também botar isso nesses momentos, porque nossa imaginação é muito fértil. Eu trouxe um outro tema aqui que a gente anotou. Eu botei o ir e vir dentro dessa dinâmica. Eu vou falar um caso que eu estou acompanhando, onde uma pessoa que queria muito um relacionamento, uma mulher queria muito um relacionamento, então ela era sempre propositiva, né? Então ela nunca dava espaço para que aquela pessoa, aquele pretendente, deixasse as coisas ficarem mornas. Então ela estava sempre mandando mensagem, ela estava sempre alimentando, ela estava sempre criando. E ela estava criando compromissos também. Então ela criava uma viagem que vai acontecer daqui a 4 meses. Aí ela comprava, sei lá, uma passagem. Então ela já pensava, estou namorando mais 4 meses. Né? E ali ela ia criando outros marcos. E quando via, ela estava com 1 ano, 2 anos. E aí ela falava, já tem tempo de noivado. E de repente ela começava a manipular para que aquilo acontecesse. Poxa, imaginei que você fosse me pedir em noivado nesse negócio e tudo mais. E o homem ali, envolvido e querendo servir, muito mais sendo levado, ia fazendo isso ao ponto de que tem pessoas que vão assim e casam assim, tem filho assim, ela vai garantindo a coisa. E aí, quando ela me procurou, ela falou assim, poxa, isso, por mais que eu conquistasse as coisas, isso nunca me deixou segura de que aquela pessoa não ia embora. Então ela trabalhava sempre com a possibilidade da perda. E deixava isso ansiosa. E aí, ela começou com uma pessoa nova, né? E ela estava querendo inverter isso, né? E aí ela falou assim, cara, eu tô trocando mensagem com ele, mas acho que eu tô demais. Eu já acho que eu tô daquele mesmo modo. E aí eu falei com ela assim, imagina, de novo, aquela tática, né? Se a sua amiga estivesse vendo essas mensagens, você fosse a sua amiga, você no caso, né? Olha as suas mensagens de fora e vê se você tá sendo demais. Ela, Samir, já tô vendo aqui que eu tô over, né? Como a gente chama. Ela falou, o que eu faço agora? Né? Eu falei, cara, espera um pouco. Paga pra ver, porque se você parar, você vai decantar o negócio, né? Então você vai começar a conseguir ver se essa pessoa tá interessada mesmo ou não. Porque se ele só responder, talvez ele esteja sendo no máximo educado, para não te deixar no vácuo. Mas se você parar e ele não te mandar mensagem, você realiza logo e vira a página. Mas se ele te mandar, cara, talvez você sinta coisas que você nunca sentiu na vida. Que é o quê? Eu estou aqui e tem alguém me desejando. E tem alguém me querendo. Claro que isso corre o risco de também não te querer, não te desejar. Mas caso aconteça, a gente vai poder conversar aqui no nosso atendimento sobre uma coisa nova. Talvez você se apaixone por esse sentir desejada e você nunca mais queira sufocar ninguém. Você nunca mais queira diminuir o espaço para que a pessoa possa sempre te dar uma outra dose dessa droga gostosa que é também, seja para o ego, seja para a vaidade, não interessa, isso não são coisas ruins. Né? Para que você faça assim, nisso aqui eu confio, porque talvez, né, você parando só de ir e a pessoa vindo, te mostre o que você realmente quer para uma relação. Perfeito. Eu acho que não tem coisa mais devastadora para o desejo do que ele ou ela é tudo para mim. Para mim isso é muito... Desliga o meu sistema. Cai meus disjuntores na mesma hora quando eu ouço isso. Exato. Eu brinco muito com minha esposa com isso. Você é tudo para mim, eu não vivo sem você. Pum. Total. Blackout. Exatamente. Eu estava falando com você do livro da Esther Perel, vou ler aqui essas frases para a gente discutir elas, tá? Que meu notas, ele tem muita coisa, mas eu só anoto
aquilo que realmente vale a pena. Aí diz o seguinte, ó. Falando sobre esse negócio de distância, né? O amor gosta de encurtar a distância que existe entre nós, enquanto o desejo a toma como estímulo. É igual a frase de tarefa mimeografada. Comente. Ótimo. Tem algo assim, né, que até como a gente estava conversando anteriormente antes de começar, que as pessoas tendem a ler na verdade a dizer, né, essa questão do jogo de conquista sempre Isso. como algo pejorativo, né? Isso. E na verdade, assim, acho que assim como vocês também disseram, isso é algo que faz parte, na verdade, de qualquer relação humana, de qualquer troca, né? É importante que a gente tenha minimamente a habilidade de conseguir interpretar se eu tô colocando um pé aqui nesse degrau e eu tô sozinha aqui nesse degrau, ou se o outro tá, mesmo com o jeito dele, com a personalidade dele e com as possibilidades dele, caminhando junto. Uhum. O que comumente a gente chama como caraca, fulano é chato. Nossa, aquela pessoa é chata demais. É uma pessoa que geralmente não consegue fazer muito bem essa leitura, sabe? É aquela pessoa que você tá tentando finalizar uma conversa e ela tá emendando um assunto no outro e você tá tentando encerrar, você tá mostrando ali com a sua linguagem corporal que você precisa sair, que você precisa ir embora e fulano tá te segurando pelo braço e falando. Louco, Uma pessoa que não tá ali conseguindo fazer uma leitura adequada, sabe? Justamente para entender, né, que você está encerrando aqui. Vou dar um tempinho aqui também. E isso aparece nas relações amorosas, né? De várias formas. Quer falar? Aparece digitalmente também. Eu vou fazer um agora pra Carol. Digitalmente, às vezes eu tô assim, aí a pessoa manda uma coisa no direct pra mim, e aí eu curto. Assim que eu curto, aparece ela digitando mais coisa. Aham. Aí eu, meu Deus, como é que eu paro isso aqui? Aí, Dá às um vezes eu pânico, desligo. né? Eu desligo. Eu não vou olhar mais. É que eu não sei como parar, eu não sei como interromper o negócio, sabe? Sim. O que você acha do jogo, Carol? O que você pode dizer pra gente? Assim? Qual a importância do jogo nas relações? Como a gente chama? Acho que a gente precisa desmistificar um pouco esse negócio de jogo, né? Sim. O que eu acho, né, falando particularmente das relações amorosas, é que um certo mistério é imprescindível para atração sexual. Né? Pro desejo, né? Para o desejo, né? Para o desejo sexual. E de que, às vezes, é necessário ter essa certa tensão relacionada à atração. Acontece muito na clínica, né? Tipo, de eu encontrar muitos pacientes que se consideram, por exemplo, com a relação de fraternidade, de irmandade com o parceiro ou com a parceira. E não que, de certa forma ou certa medida, isso não deve existir. Mas quando isso vira muito maternal, paternal... Ele é meu melhor amigo, meu parceiro, meu tudo. É complicado pro desejo sexual. Entendi. E aí, voltando a falar de novo dessa minha amiga muito sábia, né? Que desde pequena ela tem avaliações incríveis sobre o comportamento humano. Ela sempre disse que com o parceiro dela, ela tá num cômodo, ele tá em outro. Quando ela vai pro outro, ela vai pro outro cômodo. Que eles se encontram pra, na verdade, conversar ou se conectar, ou, enfim, namorar. Mas que essa presença 24 horas, em muitos momentos, é desnecessária e mata o desejo, né? Cara, você me lembrou agora de uma coisa. Eu fazia reforma, né? Eu sou engenheiro civil, para quem tá assistindo aí, me conhecendo agora. E durante a faculdade, eu criei uma empresa de reforma. E eu fui fazer uma obra e eu peguei a planta. E a obra era... Eu não estava entendendo direito, né, o que era. Mas era passar uma parede no meio do quarto de casal do apartamento. Sério? E aí eu olhei aquilo e aí fui na proprietária, né? E falei assim, então, só para tirar alguma dúvida com você, que o arquiteto me passou aqui esse projeto, ela já estava assim, ó, é isso mesmo que você está interpretando. Porque o quarto de casal era enorme e eu tinha que passar uma parede e construir um outro banheiro. Aí você já começou ali seu trabalho como mentor, né? Não, eu primeiro estava tentando entender a realidade. Eu era novinho, né? Então, aí ela falou assim para mim, nunca me esqueci, ela falou,
quando você casar, você vai entender. E ela falou, eu ainda vou fazer uma premonição. Você ainda vai fazer muitas obras dessa. Ó. Futuramente, eu até pensei, porque eu tinha trabalhado numa obra antes dessa, que foi a primeira vez que eu vi. É um prédio famoso aqui de Salvador, não vou falar o nome, né, para não comprometer a construtora, mas o quarto de casal, o banheiro do casal, tinham 2 vasos, um do lado do outro. Foi assim que foi entregue. Meu Deus. E aí, foi uma obra que foi um lugar que eu fiz muita reforma, que a reforma era transformar o banheiro em 2. Primeiro, tirar o vaso e tapar o negócio, né? Porque, imagina você de mão dada com o outro ali, né? Que situação. Porque vaso é vaso, né, gente? Você não precisa botar 2, né? Um vai e senta, o outro vai e senta depois. Estou no banheiro agora e tal. Mas ali ela já estava, talvez, né, tentando fazer uma manutenção. Sim. De um desejo, ou até preocupada com o fato, porque ela falou, Samir, ele dorme tarde, eu durmo cedo. Ele gosta de dormir com televisão, eu não gosto. Tinha uma série de particularidades que você via que era totalmente incompatível. Porque às vezes a gente fica vendo se a pessoa é compatível conosco com coisas muito subjetivas, né? A forma de pensar, que eu gosto de fazer. Mas, cara, a real é que você passa muito tempo incomodado com coisas muito mais próximas. Isso, muito mais cotidianas. Muito mais cotidianas, entendeu? Como eu falo para as pessoas, eu vou morar em outro país, vou morar em Portugal. Eu falo, beleza. E quando chegar em janeiro? Porque é muito frio e você é de Salvador. Né? Não, sabe porque Portugal não tem violência, não sei. Começam a falar coisas que você não está muito próximo. Né? Que a política não é o lá... incômodo cotidiano. Não, né? É o cotidiano. O cotidiano é você sair, que roupa você vai botar. É a pele, que você vai sentir o frio ou o calor. Então, quando eu fui para a Austrália mesmo, que foi o país que eu escolhi por essas coisas palpáveis, entendeu? Dentro do meu... Eu fui olhar se chovia muito, a quantidade de milímetros no ano, se eu ia ter realmente muitos dias de sol, porque ninguém bota que Salvador chove, né? Sim. Salvador é uma cidade que chove bastante. Agora mesmo estávamos passando por chuvas assim. Então, eu gostei muito do que você falou da questão do desejo, e tem uma outra frase aqui que você falou de desejo, né? Eu vou botar aqui, ó. Muitos casais, quando se acomodam nos confortos do amor, deixam de abanar a chama do desejo. Esquecem que o fogo, quando cercado, se extingue. Sim. Né? Então, quando você pega o fogo, se você tapar realmente ele ali, mesmo que você não toque nele, a falta de oxigênio se extingue. Então, no casal, quando você está falando isso, muitas vezes, talvez, as pessoas não gostem do jogo. Foi o que me veio quando você estava falando. Por quê? Porque elas não conseguem conviver com aquela tensão que você falou. Sim. Né? Porque é angustiante. Mas será? Eu quero garantia. Exatamente. Você gosta ou não gosta de mim? Diga logo aqui. Isso. E aí eu falo, o jogo é ruim, eu não quero fazer jogo. Cara, na verdade você não quer conviver com a tensão que o jogo, mas que ele é excitante né? Que ele é importante Não quer lidar com a ansiedade das coisas que você não controla. Exatamente. O tempo necessário para entender o que vai desenvolver daquilo ou não. A gente, né, e eu vejo muito hoje em dia, né? Por que os dois, na área da medicina, tanto a psiquiatria quanto tudo relacionado à longevidade, a questão hormonal ou do ortomolecular, hoje em dia ganham uma proporção muito grande. Justamente por essa necessidade da gente de ir tamponando, viver sob um certo risco. É isso, eu vejo a gente criando mecanismos cada vez mais eficientes de não viver sob risco. Com incômodos também. Incômodos também, riscos incômodos, perfeito. Sim. Tem algo que eu falo com os pacientes quando a gente está discutindo essa dimensão do desejo, é que, uma analogia, né, assim, a diferença, sabe, para um alcoolista e um degustador de vinho é justamente a quantidade, né? É o quanto que eu recorro àquele objeto. Se o tempo inteiro, demasiadamente, eu não consigo ficar sem, ou se eu me utilizo daquilo, não no sentido pejorativo da palavra utilizar, mas ou se eu consigo saborear, se eu consigo sentir o gosto daquilo, se eu estou bebendo porque eu quero sentir o gosto daquilo. Esse intervalo é o que permite que o desejo retorne, né? Que o desejo apareça. Que não seja necessidade, né? Seja desejo.
E saber também qual é que é o nosso gozo nesse sentido, né? O que que me estimula nessa questão do desejo. Porque às vezes eu quero saber tanto da pessoa que se esgota, né? Fica muito óbvio, né? E às vezes a gente fica falando assim, poxa, eu gosto de mudar, eu gosto de novidade, mas foi você que transformou aquilo ali em não mais uma novidade. Sim. De cercar, de querer saber, de controlar muitas vezes a pessoa. E a pessoa se colocou na própria prisão e não sabe. E às vezes a gente vai para outra relação, morrendo de medo, querendo saber quem a pessoa é. E de novo a gente começa a manipular para nos cercar de responder todas as nossas dúvidas. Quando vê, me desinteressei de novo. Sim. Você falou isso, né, de suportar a atenção, do querer saber, dessa entrega, né, ali, de uma resposta. E aí a gente chegando agora no carnaval, eu me lembrei, assim, de justamente Chico Buarque cantando Noite dos Mascarados. Quem é você, diga logo, que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero me arder no seu fogo. Como que esse trechinho, ele diz justamente da dúvida, né, enquanto motora de um desejo. Sim, enquanto que não suportar essa tensão, justamente dessa espera, né, assim, dessa dúvida relacionado às vezes ao interesse ou não do outro, mas às vezes essa dúvida aparece de outras formas. O quanto que isso às vezes se posiciona na contramão do desejo mesmo, né? Sim, totalmente, né? Outra fase do livro aí, quem quiser, uma indicação aí, é Sexo no Cativeiro. Gosto muito, estava falando com vocês. Ela diz, o amor gosta de saber de tudo sobre o outro. O desejo, ele precisa de mistério, né? Às vezes a gente vai lá dizer, eu sei tudo sobre ele, você, né? É previsível a pessoa, mas talvez aquilo ali tenha um contra muito importante e fundamental para manutenção da relação, porque hoje a grande questão que eu vejo gente, a convivência é cruel. Sim. Né? O cotidiano, ele é desafiador. A monogamia tem tem desafios que são propostos que, inclusive, muitas pessoas estão questionando essa dinâmica. Será mesmo que isso vai sustentar os relacionamentos daqui para frente? Dentro dos acordos, porque talvez o desejo de um não seja mais o desejo do outro. Não no sentido que eu desejo você, você me deseja, mas o meu desejo, como desejo, não é só com um. Não é nessa dinâmica tradicional, como está aparecendo em todas as esferas. É o trabalho que é híbrido, que não pode mais ser trânsito, de casa para o trabalho, porque estão autorizando a gente a falar visceralmente dos nossos desejos. O que me faz gozar na vida. A gente olha gozo como ejaculação, né, como clímax. Não. O que me faz gozar na vida, tipo, ter um chefe me brocha. Ter um horário para chegar me brocha. Então, isso não me faz gozar profissionalmente. O que faz é criar. Então, eu saio daqui com vocês, eu vou fazer uma coisa completamente diferente, que eu estou criando também. Então, eu percebo que a palavra criar está dentro das... E o que eu vejo também é que as pessoas têm um pouco de vergonha de admitir certos gozos. Isso. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muito na clínica isso, né? Isso mais prevalente na relação heterossexual, mulher com homem, mas da mulher pedindo a presença, por exemplo, do cara em casa. E o cara acha que a questão da família é muito valorosa, é importante, mas no final das contas, o trabalho é mais valoroso que a questão da família. E ele tem vergonha de admitir isso. Ele não consegue. É isso mesmo, meu trabalho é meu primeiro plano. É isso aí. E aí eu vejo, por exemplo, o pai na apresentação de balé da filha, no celular, respondendo mensagem do trabalho e tal, e a mãe, aqui, vem pra cá, fique aqui. Porque o valor da mãe, da família, é mais importante. E ele não tem coragem de admitir que pra ele o mais importante é o trabalho. E se for? Legal. Perfeito. Porque se for, a mulher precisa saber. Exatamente. E ele também precisa reconhecer. E o quanto que cada um pode suportar ou não lidar com essa verdade, né? Então, Porque parece ter um padrão, né? Estamos no balé da minha filha, então agora é minha filha, temos que ter atenção com isso, todo mundo tem que amar aquilo ali, vem uma romantização, né? Claro que eu concordo, eu sou assim também. Com minha filha eu tô ali, tô com ela e tudo mais. Mas, por exemplo, eu nunca tive o sonho de casar e ter filhos e uma casa. Nunca foi. O meu sonho sempre foi, minha esposa sabe, eu preciso achar um labor que seja
o meu sonho. Eu preciso acordar querendo fazer o que eu vou fazer. E, pô, eu fico 70% do meu dia no trabalho. Né? Normalmente as pessoas que vão trabalhar acordam, tomam café e vão trabalhar o dia todo e voltam. Cara, esse 70, 60, 80 às vezes para uns, é 80 da sua vida. Sim. Você precisa estar indo para um lugar que você goste, senão sua vida vai ser ruim. Falando de cronologicamente mesmo, né? E você não vai pensar sobre isso, né? Então o meu sonho era esse, eu falava, eu não vou conseguir ser nem um marido bom, nem um pai bom, se o meu dia, nesse pedaço que é enorme, for desgostoso para mim. Então eu quis resolver isso da minha vida. Eu dediquei anos para resolver isso. Depois que eu resolvi isso, mudou a minha prioridade. Falou, agora eu tô pronto para ser uma pessoa legal para alguém. Eu sou para mim. Sim. Legal, vamos lá. Estou lá, mas ontem mesmo meu dia acabou 11 da noite. Eu dei aula até 11 da noite. Minha mulher falou, hoje eu nem te vi direito. Eu falei, então, essa é a minha vida e eu não pude hoje te dar, mas sempre que eu puder eu vou fazer isso, mas eu não vou deixar de fazer as coisas. E uma coisa, Samir, Que é a minha prioridade. que você tá falando, né? Eu que vi um pouquinho da sua história, né? Que você tinha um foco bem importante no trabalho, né? E aquilo lhe tomava bastante. E que depois você conseguiu trabalhar com algo que significasse, Isso. né, mais valoroso para você. E quanto eu vejo que às vezes a gente consegue lidar melhor com questões relacionadas ou ao trabalho ou à relação afetiva do que lidar com a outra coisa que também é valorosa pra gente. Exemplo. A gente tem uma dificuldade de relacionamento amoroso. Isso é um fato, tá? Exemplo. Temos dificuldade, a gente não entende muito esses signos de esquenta, esfria, não tem muita paciência para esperar o sinal do outro. Só que pra gente também é valoroso trabalhar. E o que acontece? A gente entra nesse portal do trabalho, trabalha em cima de trabalho, justamente para se esquivar daquele outro componente que também é valoroso pra gente, mas a gente não sabe resolver. E a gente entra naquilo do trabalho porque é mais fácil, dói, mas é mais fácil. Né? É mais fácil lidar com aquilo Muito mais. do que lidar com, por exemplo, aprender a se relacionar ou esperar, ou lidar com a monotonia de uma relação estável. E a gente vai entrando nesse fluxo de trabalho e não trabalha coisas que são valorosas pra gente. Um outro assunto, legal, Carol. Um outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, pra gente discutir. Quando aparece uma possibilidade de uma nova relação, pessoas que esquecem de tudo e se dedicam somente àquela nova possibilidade. Exemplo. Começou um novo paquera, tá aquela coisa gostosa, borboletas no estômago, eu já começo a ir pro trabalho doido para sair, eu já tô mais desatento, eu já tô às vezes no meio do trabalho ficar trocando mensagem, eu não tô presente ali, às vezes eu tenho até um filho, tenho outras atividades como indivíduo mesmo, e que eu não priorizo, então eu tô sempre disponível, então a pessoa me chama para sair. Você é médica, né, Carol? Já fez plantão? Pronto. Imagina que uma pessoa te chamou para sair, aí você nem pensou nada e falou assim, posso? Acaba a ligação com ela, você já liga para todas as suas colegas, já troca todos os seus plantões e você está ali disponível para a pessoa. Isso acontece depois, e depois, e depois, e depois. E aí começa a acontecer dentro de você várias dinâmicas, né? Porque uma delas, poxa, eu tô me virando para ver esse cara, né? Então, ele já está endividado. Total. Então ele tem que me fazer uma coisa massa, porque foi um trabalho aqui, ajeitar minha agenda para ele e tudo mais. Só que o cara só te chamou para sair. E que muitas vezes, para cura dele, sabe o que ele estava precisando? Hoje eu não posso, eu tenho que trabalhar. Ou então hoje eu não posso, eu marquei de sair com uma amiga minha, que ela tá aqui, ela veio de fora, né? E o homem não tá ouvindo isso. E tem muita gente deseducando eles no sentido de, pô, tá sem... E outra coisa, tem muito homem broxando por causa disso. Porque aqui eu vou falar do lugar de homem. Quando eu lembro de uma vez uma pessoa falou assim, hoje é sexta-feira, a gente vai fazer o quê? Eu falei, eu vou trabalhar amanhã, que era sábado. Engenheiro trabalha muito dia de sábado. Ela, e eu vou fazer o quê? Eu falei, não sei. Ela, pô, mas eu estudei a semana toda, a gente era da faculdade, né? Pra esperar pra gente sair, eu falei, cara, então, velho, se eu não tivesse aqui, você ia fazer o quê? Cara, cadê suas amigas? Cadê suas... Porque é muito pesado se relacionar com alguém assim. Pelo menos pra mim. Tô falando de um lugar de homem que eu não gostava de ver mulheres disponíveis pra mim. Aquilo me trazia uma responsabilidade, às vezes até paternal.
Sabe quando você tá com uma criança e se você... Eu tenho 3 crianças em casa. Se eu não diverti-las, elas não têm o que fazer. Mas ali, ela não sabe dirigir, às vezes ela não sabe comer, eu tenho que dar tudo. Mas, pô, tô falando com um adulto que tinha uma vida antes de mim. Sim. E que, de repente, quando a vida começa comigo, eu tenho que perguntar pra ela, cadê a sua vida que você nunca mais viveu? Né? Você fica sendo ali, de fato, o centro e com toda essa carga Claro, também, né? e é por isso que eu ia chegar no negócio que o Alce riu ali. Que é de quando o homem começa a mostrar desinteresse que ele quer sair. Muitas vezes ele tá saindo, e eu não tô defendendo o homem, tá, gente? Dizendo que a mulher tá agindo errado, tô falando do lugar de homem aqui. Como é que a gente se sente e que a gente conversa. A gente sente muito que quando a gente começa a se interessar por uma mulher, ela abandona a vida dela. E a vida dela passa a ser a nossa vida. Os assuntos que ela discute passam a ser muitas vezes os nossos assuntos. Né? Ela passa a viver os nossos amigos. Ela abandona como se a vida dela não fosse interessante. Sim. Lógico que não são todas as pessoas, estou falando no geral aqui, e dentro da minha experiência, né? Mas se vocês estão concordando é porque talvez isso seja familiar para vocês, dentro da experiência de vocês. E muitas vezes o homem pensa assim, poxa, se eu não for esse proponente, se eu não começar a trazer coisas, essa pessoa vai sofrer, essa pessoa não vai ter sim. Imagina se eu largar ela, meu Deus, o que ela vai fazer? E a gente começa a ficar com pena, porque a gente não foi criado para abandonar. A gente foi criado para prover. Essa é a grande frase do homem. Como é que você é o bom homem? Quando é que você é um bom pai? Quando você paga a pensão, a pessoa fala, pago em dia a pensão. São autoelogios que eles fazem e que, se você for ver, é sempre em relação a prover. Sim. Né? É digno. E assim, Isso. a probabilidade disso acontecer, Samir, é maior de acordo com o baixo repertório de cada um. Exatamente. Então, quando eu vejo pessoas com baixo repertório familiar, um baixo repertório de trabalho, de amizade, de posição maternal, a tendência disso acontecer é muito maior. Minha vida não é interessante, né? Eu não tenho nem nada para te oferecer. Sim. E eu costumo, né? Eu vejo muito na prática clínica, né? De mulheres que abandonaram suas vidas, né? Para viver a vida do rapaz que elas se relacionam, enfim. E chegam lá em extremo sofrimento, muitas deprimidas, ansiosas, enfim. E, assim, uma coisa que eu costumo dizer para elas é assim, o que a gente pode fazer agora? E, para mim, é muito curativo estar fazendo as suas coisas e vivendo a sua rotina da forma melhor possível. Acordando, fazendo sua atividade física, vendo sua família, saindo com seus amigos. Isso, para mim, é investir nos seus repertórios. É um dos principais pilares da saúde mental. Perfeito. Perfeito. Sim, uma analogia que eu uso com frequência com as pacientes é: uma mesa, ela não fica em pé com um pé só, né? Então, assim, se o único pé que você está investindo ali minimamente é o relacionamento, vai desequilibrar, em algum momento vai dar merda, vai ficar ruim. Isso que você está falando de a gente poder direcionar energia para a família, para os amigos, para o autocuidado, acho que, né, passa justamente por dividir a energia para esses outros pés da mesa, para a gente pensar de fato como o estar bem vai necessariamente passar por não sobrecarregar uma área específica da vida. Relacionamento é adição, né? E essa interpretação aqui está sendo muito mais de subtração. Quando você vem assim, olha, agora essa vida fica aqui porque eu tenho uma nova vida, né? É muito interessante a gente, poxa, eu nunca participei nunca vi amigos falando assim, poxa, hoje eu ia sair com a paquera minha, mas, pô, ela tem um campeonato de algum esporte que ela tá fazendo, ela vai andar de canoa aqui no mar. E às vezes até apresentar uma coisa para ela, sabe? Porque vê que ela tem uma vida que ele entra naquela lacuna ali, onde estava faltando algo, realmente, sabe? E traz aquela sensação de completude, né? Aquele momento que a gente fala assim, poxa, eu queria ter um relacionamento para dividir uma coisa à noite com a pessoa, quando eu chego em casa e tudo mais, né? E esse excesso de disponibilidade, principalmente, sabe? Gente, ele é muito perceptível para os homens. Os homens sentem muito isso. Sim, e as mulheres também, né? É porque a gente está falando aqui, culturalmente, justamente por a mulher ser ensinada, né? Que ela precisa ter um relacionamento e o homem é ensinado, enfim, um tanto de outras coisas.
Isso fica muito presente no universo feminino, de fato. Mas se um homem, ele tá ali também, nesse funcionamento da mulher ser o centro da vida dele Como é que larga... vocês se sentem com isso? por exemplo? Perfeito. Eu tava falando disso acho que com o Rafa ou com alguém esses dias, né? Eu tive uma experiência, Broxado. né? De Todo alguém mundo, cara. que mostrou me conhecer muito pouco e está muito disponível para mim o tempo inteiro para ter essa Foi relação. comigo. Foi com você, né? Que eu tava comentando isso. E aí chegou uma hora que eu perguntei: amigão, você tá afim de mim por quê? Você me conhece? Você não me conhece? O que você tá afim? O que você tá vendo aqui que você tá afim? Porque você não me conhece. É o quê? Você quer? Braba Não tô ela. entendendo. Porque é você gostou? assustador. Você não viu nada Você não ainda. conhece nada. É assustador. Você tá deixando de fazer as coisas com seus amigos, com sua família, pra me ver. Aham. Você me conheceu há pouquíssimo tempo, você não sabe nada de mim. Se eu for um sacana, e aí? Não sabe nada de mim. Sim. Isso é assustador. É. Sim. O querer até conhecer, tudo bem, né? Sim. A questão é quando a disponibilidade, quando é para, seja de homem pra mulher, mulher pra homem, cara, ninguém gosta de sentir esse peso, a vida já tá pesada demais. Isso. Pra você ficar dando, já tá difícil dar E sentido porque à não- nossa própria vida, Não dá o tempo de despertar o desejo também, né? Eu sendo eu. né? Não tá dando, tá dando um trabalhão pra gente dar sentido à nossa própria vida. Aí agora você tem que dar sentido à vida do outro, né? E aí o outro já chega assim, poxa, eu não sei o que fazer, tô insatisfeito com o meu trabalho, começa a falar muito problema. E aí eu queria puxar esse gancho para falar sobre vulnerabilidade, que é uma palavra que tá super na moda, mas assim como todas, eu acho que ela é mal usada, mal interpretada, e tem muita gente botando os pés pelas mãos nisso. Sim. Como é que eu vou falar isso? Vamos lá. A pessoa chega e fala assim, eu tenho que ser vulnerável na frente do outro, né? Tem isso. Aí o que a pessoa faz? Encontra o outro no primeiro encontro e fala um monte de sofrimento. Que tá passando por isso, que não sei o quê. Que o outro me abandonou, eu me senti triste, chora na frente do outro, seja lá o que for. Fala das experiências passadas muitas vezes. E no final, parece uma espécie de jogo psicológico. Vou explicar. Sim. Quer dizer, eu sou vulnerável, digo pra você que eu tô sofrendo, passo a imagem pra você que eu cheguei nessa relação machucada. E o que eu tô comunicando quando eu tô dizendo isso? Me proteja. Isso. Não faça comigo o que os outros fizeram. Ou me salve. Me salve. Salve. Né? Então, de cara, eu já dei pro cara ou pra mulher um ticket, que tem muito homem também que vai lá, né, falando isso. De tipo assim, ó, tô te dando essa chance, não desperdice. Sabe? Poxa, eu fui vulnerável na frente dele. Cara, mas muitas vezes você foi vulnerável, mas você também passou que você era uma pessoa frágil, sem personalidade, não era o time, tá no início ainda. A vulnerabilidade é muito mais em relação à sua relação com ele, não à sua história. Tem um episódio de Friends, vocês viam Friends? Não. Você não via Friends? Eu não vejo nada. Cara, mentira. Era um seriado da década de 90 Vou ali. ser cancelada. Ela só vê Nem novela, tema emergente. baiano. Tema Bahia. Se Ah, não é? for tema Bahia, ela não vê. Bom, tem um episódio de... Mas você conhece a série? Já ouviu falar? Sim, aham. Pronto. Os amigos lá de Nova York e tudo mais. E eu gostava muito de ver. E teve um episódio que o Bruce Willis, ele foi convidado pra fazer. E o Bruce Willis é o duro de matar, né? Aquele cara, aquele personagem. Naquela época ele tava bem no auge e tudo mais. E aí eu acho que ele tava se relacionando com a Rachel, que é a Jennifer Aniston. E tem um episódio que parece que ela tá tentando sensibilizar ele, né? Porque ele tava aquele cara muito bronco, né? Aquela coisa toda, insensível. E aí passa o episódio todo nessa onda. E eu sei que no final aparece ele no lugar de vulnerabilidade, só que ele tá deitado no colo dela na cama, chorando por uma falta que ele sente da mãe dele, de um abandono materno, alguma coisa assim. E ela com a cara assim, com ele no colo, tipo assim, ó, tipo, não era bem isso aqui que eu tava querendo, sabe? Porque, aí eu vou falar até do lugar perguntar pra vocês do lugar pra mulher, né? Porque hoje é muito dito que quer um homem sensível, que quer um homem assim, mas não é bem assim. A gente não quer o bronco, mas também não quer o ultra vulnerável que chora por tudo. É que, tipo assim, ó, vulnerabilidade até a página 4, sabe? Porque como é que vocês leem? Como é que a mulher hoje, que tá vendo esse tipo de homem, que tá se desconstruindo do machista, porque
tá ao extremo também, e começa a ver ele indo para esse outro lugar. Essa mulher lê como isso, ela tá pronta para ver isso e ela realmente deseja ver esse tipo de fragilidade, entendendo aí que antropologicamente também que a gente tem que levar em consideração a nossa natureza. Ela precisa se sentir protegida e ver que um cara que tá toda hora ali se desmoronando? Me conta aí. Quero ver as Vou duas. falar, depois você fala. Tá. Então, primeira coisa, eu acho que é justamente a gente pensar qual é o consenso sobre o significado de vulnerabilidade, de fragilidade. Primeiro, definitivamente não é relatar problemas, descrever problemas, não é chegar já dizendo dos traumas, dos sofrimentos ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não tem a ver com vulnerabilidade. Isso, às vezes, é justamente o oposto. É uma estratégia justamente para Não se vulnerabilizar. não se vulnerabilizar. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, em lidar com a sua vulnerabilidade, em poder agir mesmo se sentindo vulnerável, em você bancar as suas vulnerabilidades, ao invés justamente de você querer tirar ela do jogo, isso não significa relatar traumas e entregar para o outro os seus podres, com muitas aspas nos podres, porque eu não estou chamando traumas de podres, mas dizer de quais são as suas queixas, de quais são os seus problemas, que o outro fez isso e aquilo comigo. Isso não tem a ver com bancar a sua vulnerabilidade. Eu acho que algo que se aproxima talvez um pouco mais disso, pelo menos do que a proposta, né, da psicologia, de você não tentar colocar isso debaixo do tapete, mas de você conseguir sustentar isso, de você conseguir bancar isso, é de você perceber quando uma situação, quando, enfim, algo belisca a sua vulnerabilidade, quando aquilo ali te aperta, quando aquilo ali te coloca numa tendência, talvez, de você ou se fechar para se proteger ou se expor muito para você se proteger, como que você consegue sustentar isso, sabe? Como que você consegue talvez mudar a estratégia ao invés de simplesmente responder a esse embaraço emocional? Por exemplo, você fez uma pergunta lá no começo e acabou que eu não respondi. Sobre como vocês podem ajudar os seus pacientes, por exemplo, quando existe ali uma dúvida, o cara de repente deu uma esfriada, né? De repente deu uma afastada. E aí, como é que você pode ajudar uma pessoa a lidar com essa situação? Quando a gente está falando de você já ter um determinado nível de intimidade, quando já tem ali alguma coisa acontecendo e começa a haver, por exemplo, um afastamento, se a gente for pensar numa estratégia aí um pouco mais objetiva, talvez de você poder colher evidências reais que não sejam puramente das suas interpretações, dependendo do nível da relação, cabe uma conversa direta. Você acha que tudo precisa ser dito? Não acho que tudo precisa ser dito. Eu acho que, inclusive, isso é algo que as pessoas estão perdendo completamente o limite em relação à vida privada e vida pública, sabe? Tanto em relacionamentos amorosos quanto na internet para com os outros como um todo, assim. Esse limite do que é público e do que é privado está se perdendo totalmente. Rafa, eu acho que tão importante quanto gerar hipóteses para os possíveis desfechos possíveis, por que ele não te procurou, também existe aquele ponto de que a gente estimule que o paciente lide, inclusive, com a angústia da dúvida. Exatamente, que ele tolere a isso é incerteza. necessário. Vamos tolerar essa dúvida aqui? Isso é se vulnerabilizar, talvez. Isso, pois é. E no exemplo que eu estava dando, né? Diante de uma situação como essa, às vezes, quando cabe ali, naquela dinâmica, daquela relação, uma conversa, se vulnerabilizar é você tolerar a ansiedade que você sente, porque talvez você está supondo que o outro pode dizer a verdade, dizer, pô, realmente eu não estou na mesma página que você. Você se vulnerabilizar não é você chegar e dizer, olha só, eu já passei por isso, já passei por aquilo, e aí, o que é que você vai fazer? Né? É de, porra, eu tô aqui ansiosa, tô tendendo talvez a não ter essa conversa difícil, mas, enfim, vou lidar ali com a minha vulnerabilidade
caramba, tá apertado aqui pra mim, mas ao mesmo tempo eu quero saber o que essa pessoa quer, porque eu também não vou ficar aqui a vida inteira à mercê da boa vontade dele, não, né? E acreditar também na narrativa nossa, né? Pô, ele não tá dizendo, mas as evidências estão aí. Cara, que problema é esse que eu tô adiando de abraçar essa história que eu tô contando pra mim mesmo? Que não é favorável, talvez, mas que vai pelo menos me libertar disso. E entender também o não dito, por exemplo, que determinadas pessoas sustentam essa vulnerabilidade nossa, mas não sustentam outras vulnerabilidades. E a gente entender o que cada um sustenta. Isso. Gostei muito do que você falou aí no final, de que dar conta da angústia é a verdadeira vulnerabilidade, porque inevitavelmente você vai ficar frágil, né? E porque a gente fica tentando o tempo inteiro eliminar Total. esse lugar. Exatamente. Né? Esse cômodo tem que ficar trancado dentro do meu ser. Né? E às vezes eu chegar num primeiro encontro falando de todos os meus traumas, falando do meu sofrimento, isso é um modo de eu, às vezes, afastar o outro justamente para que isso não apareça em algum momento e eu tenha que experimentar uma dor. Porque a gente tem que hoje fica dizendo, tem que ser transparente, Cara, tem coisas que você não precisa pedir, tem coisas que você não precisa perguntar. Porque se você pede e pergunta, perdeu a função. E também a linguagem verbal não é a única. Isso. Pelo contrário, é talvez a menos óbvia. Sim, sim. E como eu vejo isso na prática enquanto psiquiatra, de que muitos pacientes me procuram na tentativa de eu quero eliminar todas as minhas angústias. Isso. Eu vim aqui pra você me dizer o que eu faço pra não sentir angústia. Pra eu nunca mais sentir. E muitos pacientes saem do meu consultório frustrados, porque muitos não têm indicação de medicação. Mensageira do apocalipse. Não, e não tem indicação de medicação. E às vezes eu sou muito clara, né? Que a medicação é a promessa de eliminar esse sentimento, né? Exatamente. Né? A promessa, que na verdade não é, né? De fato. Mas enfim, de certa forma, chegar para meu paciente ali na minha frente, eu tô vendo que tá muito triste por um término de um relacionamento, pela morte de alguém, e de ter a coragem de falar, tô nessa com você, mas isso faz parte da existência. Faz parte do seu processo de aprender a lidar com suas emoções. Acho que de ganhar calibre, né? Porque, assim, eu acho que eu só nunca passei por uma morte de um ente querido ainda, né? Mas sei que vou passar. Mas de resto, assim, cara, eu passei por tanta coisa fazendo essa transformação que eu fiz. Eu lidei com sentimentos que eu jamais iria imaginar lidar. E cada vez que eu sustentava isso, eu lembro de acordar assim e falar assim, cara, você sobreviveu a essa noite, sabe? Tem uma música de Lobão que eu adorava, que ele fala assim, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não, já viu essa música? Sim. O que ele fala assim, cara, dê um tempo, né? Segura um pouco isso aí, porque é aquela coisa, tudo dá e passa, né? Aquela vontade que dá, assim, tipo, não é o fim do mundo como você está imaginando. É o próprio mecanismo de homeostase da vida, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito delicado, principalmente no ponto de vista da psiquiatria, porque um bom psiquiatra, né, vai ter a paciência para escutar o paciente, para entender o contexto que ele está vivendo, para entender o antes, o agora, o possível depois, para entender o que é patológico e o que é sofrimento da vida, o que é tristeza da vida, a ansiedade das coisas do dia a dia, de conseguir fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra. Tem uma coisa que você me lembrou agora aí, de pessoas que ficam muito presas a ex. Acho que a gente pode falar disso hoje, né? Que é o seguinte, por trás de uma pessoa que, por exemplo, eu já recebi pessoas, né, não só, principalmente nas caixinhas, as famosas caixinhas de Instagram, que dizem não conseguir esquecer o ex, mas elas não estão se relacionando com outras pessoas. Elas estão se relacionando com o ex que não está aqui. Ele está na cabeça. Total. Né? E assim, por que as pessoas não conseguem se abrir para novas relações? Né? Por que as pessoas não conseguem sair dessa relação que não existe para ir para uma relação que existe? E aí eu fiquei pensando assim, queria saber a opinião de vocês. É mais fácil se relacionar com uma pessoa que não está do que com uma pessoa que está. Né? Porque aquela pessoa que não está,
normalmente você só lembra dos momentos, os highlights, trailer, a melhor parte do filme, a saudade e tudo mais. E por trás dessa pessoa que está magoada com o ex, por mais que tenha sido traumático, tem ali uma pessoa também que é assim, ó, cara, eu não vou me abrir não, porque pelo menos eu não estou me magoando. Porque é confortável estar se relacionando com, dentro da sua fantasia, com uma pessoa à distância, porque de perto é onde você tem cotidiano, frustração, desentendimentos, necessidade de diálogos corajosos. Sim. Na mente, não. Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com essa pessoa aqui, mas eu amei mesmo, foi aquela pessoa quando eu tinha 17 anos, que eu lembro que na escola eu era encantada por ele e tudo mais. Tem gente presa numa fantasia, por exemplo, dessa, Sim. onde o que aconteceu com aquela relação de 17 anos? E que acontece com a de 30, que não aconteceu lá? Não deu tempo da frustração. Não deu tempo da pessoa se tornar humana, de sair pro herói, né? O amor da minha vida, para uma pessoa comum. Porque todas as pessoas são comuns. Sim. Né? E aí, você tá falando isso também, eu tô lembrando muito, né? Tanto do que eu vejo na prática, ou pessoalmente, né? De como, às vezes, lidar com, eu chamo de dor primária. Né? A dor primária, que é a dificuldade de estar num relacionamento, a dificuldade de me relacionar é tão grande que eu me esquivo para uma dor secundária. E a dor secundária é a dor de eu estar presa nessa relação com o ex. E aí eu vejo, por exemplo, né? Isso é muito comum. Um paciente teve uma perda recente. De um ente querido. E não é incomum que nesses momentos crise na relação amorosa aconteçam. Porque às vezes lidar com a crise e com a dificuldade de se relacionar é a dor secundária mais fácil de lidar do que a dor primária de falar. Perdi meu pai, perdi minha mãe. E a gente tende aí, nossa cabeça faz uns caminhos muito doidos. Vai no mais óbvio ali. Pra gente conseguir lidar. Ou de pacientes que têm uma perda de relacionamento, ou uma perda no trabalho, e vão pra fuga, né? E lógico que isso tem várias questões envolvidas nisso, mas vão para os comportamentos obsessivos compulsivos do toque. Ou para os sintomas. Os sintomas no geral, né? Então, como é essa fuga de estar em contato com coisas que a gente tem dificuldade de lidar? Eu acho que é isso que a terapia é o mais fantástico pra mim, sabe? Quando ela consegue fazer um link daquela profundidade do sentimento e você também se desvincular um pouco do sintoma. Porque quando o paciente chega, ele tá falando só do sintoma, né? Mas ele não consegue ir além do sintoma. Ele só quer resolver, me tire o sintoma. Ele não quer ir para o entendimento e às vezes ele não acredita, não é possível, que é isso então que eu tô sentindo. Total. Né? Eu acho que esse que é o trabalho do terapeuta, que traz uma paz muito grande, do entendimento. Tem algo que eu percebo com pacientes que estão nessa situação de apego a, né, enfim, uma pessoa do passado, às vezes de um passado muito distante também, às vezes não, mas não estão se engajando em outras relações porque estão conectadas ainda com essa pessoa do passado. E aí, com frequência, tanto a pessoa se faz esse questionamento, quanto as pessoas ao entorno dela a questionam de, nossa, mas fulano fez isso, isso e isso, né? E você ainda tá pensando nele, e você ainda tá presa a isso. E ela traz isso pra sessão. Caramba, assim, tipo, fulano me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo, já passou tanto tempo e ainda assim eu tô aqui, eu não consigo parar de pensar nisso, eu ainda não consegui me desvincular. Tem uma leitura, assim, que às vezes é uma leitura mais fina que a gente precisa fazer, e, enfim, é claro que isso não é para todos os casos, mas o que eu percebo é que você fez um laço com aquela pessoa em um ponto. Tinha algo ali naquela pessoa que te conectou. E por mais que essa pessoa tenha te magoado, tenha te ferido de outras formas, aquele ponto onde vocês faziam laço, ele continua às vezes ali. Entende? E às vezes o outro meio que, ou ele ainda te oferta aquilo, ou talvez ele não te oferte, mas você ainda continua conectado àquele ponto. E aí a gente tem N possibilidades do que é esse ponto, mas o fato talvez da pessoa ter te magoado não desfaz uma determinada conexão. Não estou dizendo que isso deva ser perdoado ou qualquer coisa nesse sentido, Claro. Isso é de cada um.
Mas essa compreensão, sabe? Poxa, mas mesmo com tantas coisas ruins que aconteceram, ainda assim eu tô aqui, ainda assim eu tô apegada. O que a gente precisa entender exatamente, isso precisa passar por uma análise que é profunda, tá apegada ao quê? O que é interessante ainda? Aonde esse laço se deu, em que ali ainda tem uma amarração, ali ainda tem alguma coisa que está funcionando minimamente para que isso se sustente. E o que disso fala sobre mim, né? Exatamente. Não sobre o outro, Sempre, né? sempre. Na verdade, não é sobre o ex, é sobre por que isso é valoroso, por que eu me apego a isso. O que tá falando sobre mim aqui? O que eu posso... Olha o outro mais como símbolo, né? A gente Exato. perdeu, eu acho, a capacidade de ler as coisas simbolicamente, né? E a gente olha as pessoas, situações, emprego, tudo como fim, como objeto de desejo. E muitas vezes, na maioria das vezes, as relações são como elevadores de prédio comercial, eu acho, sabe? Tipo assim, sabe quando você entra em um, só vai até o 12? Você até o 17 tem que trocar. Nossa. Né? Total, entendi tudo. Né? Entendeu? Total. Então, assim, cara, ali vai te levar mais pra onde? E você quer chegar aonde, né? Isso. E tem uma coisa que eu vejo muito, assim, é que você tá numa relação. E aí, o casal tá ali andando junto, e aí, de repente, um dá um passo à frente. O que é dar um passo à frente? É, sei lá, querer evoluir. Vamos pensar aqui numa coisa comum que aparece. Autoconhecimento. Uma pessoa se meteu aí e começou do nada, né? Porque você tá aí namorando com um cara, sei lá, 5 anos depois a mulher fala assim, acho que eu vou pra uma vivência aí. De constelação familiar. O cara já bota a mão na cabeça, fala, rapaz... O que é isso? O que é isso? Tem coisa estranha aí. O que você tá arrumando? Tem uma coisa estranha, aí já conversa com um amigo, rapaz, acho que ela tá te traindo aí. Não é bem isso? Ela tá diferente e tudo mais. O que é isso? Dá um corno. Uma pessoa deu um passo à frente. Vamos pensar friamente, né? O outro tem uma chance de dar um passo à frente também. Ou e vocês não. ficarem equiparados no sentido até de ter uma troca de um outro lugar agora, mais interessante. Mas o que é que acontece? O outro cobra que você deu um passo atrás. Por quê? Porque você traiu. A gente não era assim, a gente nunca precisou disso, né? Ou tem uma coisa mais simples, tipo assim, poxa, a gente sempre bebia junto aqui, sexta-feira, enchia a cara, domingo, churrasco. Pô, agora eu virei vegetariano. Agora eu tô fazendo yoga. Agora eu não quero mais beber tanto, porque não tá me fazendo bem. Agora eu tô com intolerância a alguma coisa. Sim. Parece que a pessoa não serve mais pra você. Né? E que talvez aquele convite que ela deu no passo à frente, porque ela tá com a mão estendida pra você, né? A pessoa. Dizendo assim, cara, tem vida aqui também, nesse lugar. Dá né? pra se reconfigurar, né? A maioria das brigas, os desentendimentos é disso, porque no final cai num discurso assim, ele mudou muito. Ela tá diferente agora. Não foi essa pessoa que eu conheci. Porque a mudança na relação, ela não é bem vista. E assim, Samir, outra coisa que eu vejo muito também é a dificuldade da gente entender que temos emoções difíceis. Exemplo, a gente sente inveja, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente... Enfim, esses sentimentos são intrínsecos. Admitir eles e entender o que isso aqui fala sobre minha inveja. O que isso aqui fala sobre minha raiva? Isso é muito importante. A gente tem dificuldade de entrar em contato com emoções feias que a gente sente. É porque a gente classificou elas. Exato. Né? Tem um pacote das feias e as cestas das legais. Exato. Se eu sinto só as legais, eu sou uma pessoa boa. Exatamente. Eu tenho um bom caráter e tudo Exatamente. mais. Isso. Ontem mesmo eu tava com uma paciente, eu fiz uma sessão tão difícil, foi uma coisa que me marcou muito, assim, acho que ainda por bastante tempo eu vou ficar me lembrando dessa sessão. E quem me conhece, assim, acho que meus pacientes, né, me acompanham, enfim, eu abro bastante coisa para eles também, quem convive comigo, sabe que eu prezo muito pelas relações, né, assim, eu falo muito sobre isso é claramente um valor para mim, e é claro que eu falo muito disso a partir dos sentimentos fáceis, né, a partir de gratidão, a partir do duelo do amor, da amizade, enfim, falo numa linguagem que com frequência estão presentes ali os sentimentos fáceis, assim. E às vezes isso cria uma certa romantização da forma como as pessoas supõem que eu me relaciono e que eu sinto. Então, quando eu, às vezes, digo, ou quando eu anuncio que eu tive um sentimento que é um sentimento difícil, que é um sentimento que às vezes nos envergonha, isso tem a ver com vulnerabilidade e
E não é fácil, de fato, de estar nesse lugar quando a gente está fazendo isso. Eu acho que isso é um sinal de vulnerabilidade. Quando eu tô nessa cadeira e essa cadeira aqui não é confortável e ainda assim eu tô sustentando ficar sentada nela. Nessa sessão, eu estava conversando com uma paciente e aí ela estava me falando da dificuldade que ela estava de poder entrar em contato e verbalizar um determinado sentimento que ela tinha para uma determinada pessoa, assim. E aí eu achei que ali teria uma função de eu utilizar do que a gente chama na terapia cognitiva, né, de autoexposição, autorrevelação, que é falar algo de si para que o paciente, de algum modo, possa ser ajudado. E aí eu contei para ela uma situação de uma das minhas relações, da qual eu falei, o que eu sinto, eu falei, e me dói admitir, mas o que eu sinto, o sentimento que eu tenho por essa pessoa é um sentimento de um desprezo muito forte. É um sentimento do qual eu olho para essa pessoa e eu vejo coisas que eu acho desprezíveis. E eu me sinto mal quando eu sinto isso. E com frequência eu tenho ideias de que eu não deveria sentir, de que talvez eu seja uma pessoa ruim por estar com esse sentimento. E aí falei com ela mais alguns detalhes que são coisas que me constrangem, né, de fato. Assim, mas a real desse sentimento é de que espera-se que eu sinta outra coisa, mas o que eu sinto é desprezo, sabe? E essa é a verdade sobre esse tipo de relação. E eu percebi que, de fato, isso teve uma função para ela, porque como estava difícil essa permissão para sentir desprezo por alguém, essa permissão de dizer, caramba, eu não gosto dessa pessoa, sabe? Tipo, dizem que eu devia gostar, dizem que eu devia amar, mas eu não gosto. Ou então eu gosto e mesmo assim tenho emoções difíceis sobre ela. Exatamente. E foi exatamente esse o ponto. Eu posso amar e não gostar. Às vezes eu sinto raiva de Rafane. Quando ela tá demorando pra se arrumar, quando ela atrasa, ela me irrita um pouco. Se tem uma coisa que permeia a nossa relação, uma pela outra é raiva. Sentimento super importante, educativa, né? Pode parecer que a gente está fugindo do tema aqui, mas moralizar as emoções é totalmente ligada a relacionamento, né? Teve uma paciente que chegou, eu não sei, eu não gosto de chamar as minhas pessoas de paciente, não sei, mas você entendeu. Ela chegou para mim quando soube que ia ter um filho. E a questão dela é que ela estava tentando ter um filho há um tempo e não conseguia. E aí ela chegou para mim numa sessão, aquilo foi muito marcante, eu também não vou me esquecer disso por um bom tempo. Que ela olhou para mim e falou assim, eu não tô conseguindo ficar feliz com a sua felicidade. Eu preciso te dizer isso. Eu falei, que ótimo, porque talvez agora seja a nossa melhor sessão. Porque agora, e a inveja, assim, para mim é um dos melhores assim, sentimentos para você descobrir o que é importante para você. Claro. Né? Então. Porque, poxa, velho, eu sempre dou esse exemplo. Uma vez eu quis escrever um livro. E aí veio uma menina que viajou 6 meses para Tailândia, fez um voluntariado, voltou, se trancou num quarto e em um mês fez um livro. Pô, viajei para 28 países, vi história, vi tudo que você puder imaginar, nunca consegui sentar. Imagina em 4 semanas escrever um livro, mas já quis. Eu falei, tô com inveja dela. Eu não consegui assistir os lançamentos do livro dela. Eu percebia isso aí. E como é libertador identificar isso, né? Como é claro. libertador, claro. Porque quando eu entendi isso, foi muito bom, porque eu falei, olha, Samir, como é importante para você escrever um livro. Porque se ela estivesse mostrando que ela foi para um país e passou lá por uma aventura que não me é interessante, eu não ia sentir inveja. Assim como eu voltei para o Brasil e já não era mais importante ter um cargo no emprego. Então, ver que meus amigos que eu deixei aqui ascenderam, colegas de profissão ficaram ricos, não fez diferença para mim. Por quê? Porque já não era mais importante aquilo. Não era mais meu objetivo. Então a inveja mostra o que é realmente importante para você. Total. Tipo, poxa, cara, eu tô com inveja que ela tá namorando. Porra, eu tô vendo que é importante na minha vida ter um relacionamento. E falando de relacionamento amoroso, falando de vulnerabilidade, enfim, né? Você tá falando isso, Ami, e eu tô tendo alguns insights, né? Sobre minha própria vida. E que eu tive muitos relacionamentos longos ao longo da minha vida. E para mim é muito importante que eu tenha uma certa admiração para que eu tenha uma relação afetiva, né? E quando eu terminava,
eu sentia esse sentimento de inveja. E isso me guiava exatamente para onde eu queria ir nos próximos passos. Então, por exemplo, tinha um certo namorado, que tive uma relação longa, que eu morria de inveja da capacidade dele de seguir uma rotina. Eu morria de inveja. Quando eu entendi isso, muito nova, né? Quando eu entendi, eu tenho inveja dele. Eu tenho inveja de que ele acorda às 5 da manhã, de que ele corre, de que ele... Enfim, de que ele chega no trabalho na hora certa. Eu tinha inveja disso. Mesmo sendo a pessoa que eu me relaciono. Exatamente. Exatamente. Isso me guiou do que era valoroso pra mim. Claro. Pô. Perfeito. É porque a gente olha com mais distância, né? E sem essa tabela moral virtuosa do que eu tenho que sentir e do que eu não tenho que sentir. Assim como, por exemplo, no trabalho, cara. A gente tem mania de achar, por exemplo, o nosso chefe. Quem é seu chefe aqui, Elcio? É o Billy, seu chefe? Vamos supor. Quando a gente fala assim, eu amo o meu chefe, o que é que tem implícito aí? Parece que é aquele chefe, ai, meu chefinho, fofinho, que eu tanto amo, aí eu vou na sala dele, né, não sei o quê. Parece que o amor com o chefe é só isso. Mas assim, aí, se eu amo ele, eu faço mimos, eu tenho gestos amorosos com ele. Mas vamos supor, eu não amo meu chefe. Vamos supor que Alcio não ame o chefe dele ali. E ele não declare isso. Pô, eu acho meu chefe legal. Parece que o chefe legal não permite que você tenha gestos amorosos com ele. Por quê? Porque ele é só legal. Né? Mas será mesmo que uma pessoa que eu não sinta inveja, que muitas vezes é admiração, de uma pessoa que eu não sinta vontade de estar perto de vez em quando, e o fato de eu não classificar que ele é o chefe que eu amo, impede que eu tenha gestos amorosos com essa pessoa? Perfeito. Tá entendendo? Porque a gente coloca o amor, por exemplo, né? É assim, eu amo, adoro, gosto, acho legal. Repara como tem uma escala disso aí. E se do mesmo jeito que tem uma escala, se eu acho legal, eu faço essas coisas. Se eu gosto, eu faço essas coisas. Se eu adoro, eu faço essas coisas. Se eu amo, eu mando o coração. Né? Então, isso limita muito a gente. De repente, pô, tem horas que eu posso estar te amando aqui, né? Na minha relação de sociedade com você. Tem horas que eu posso estar com raiva de você. Né? E se eu não me permitir, porque para ter uma boa sociedade, eu tenho que estar amando essa pessoa para a gente se dar bem, talvez até o trabalho não aconteça. Porque, inevitavelmente, a gente vai ter que ter conversas mais sérias, de cobrança e tudo. Isso em vários outros lugares. Quantas vezes a gente não evolui em relações por não termos coragem de ter diálogos difíceis. E da gente condicionar a qualidade da nossa ação pelo sentimento que a gente tem ou não pelo outro, né? Ótimo. Então, eu posso agir amorosamente, inclusive com quem eu tenho desprezo, inclusive com quem eu não gosto, mas eu posso agir com gentileza, eu posso agir com educação, eu posso ajudar a pessoa, eu posso fazer um tanto de coisas porque isso diz dos meus valores, né? Que diz respeito à qualidade das minhas ações e não condicionar isso ao sentimento que eu tenho ou não pelo outro. Outra coisa importante, né, que eu vejo nas relações de hoje, né, que são mais fluidas, superficiais, é que muitas vezes, naquele momento da relação, eu tenho certeza do que eu sinto. Então, por exemplo, tinha uma paciente que falava pra mim, mas num momento que eu ficava com ele, eu tinha certeza que ele me amava. No dia. Ele me amou por um dia. Me amou por um dia. E essa certeza, eu tenho raiva, eu tenho desprezo, eu tenho amor. E esses sentimentos, eles são fluidos também. Isso. E dependem de, na verdade, uma avaliação prospectiva daquilo ali. E não daquilo que eu sinto na hora. Você imaginou se a pessoa tivesse o poder de falar assim, nossa, eu amo ela, né? Mas aí, de repente, o amor foi sumindo. E aí, de repente, eu vou ter que comunicar pra ela. E assim, cara, você acha que se eu pudesse escolher entre estar te amando como antes e não estar, você acha que eu não escolheria? Sim. Né? Ou então, sei lá, eu estou desejando outra pessoa. Você acha que se eu tivesse uma chave aqui e falo, volta, quero desejar a mesma coisa, Isso. você acha que a pessoa não escolheria? Então a gente precisa olhar também um pouco tirar um pouco essa responsabilidade da pessoa do comando dos sentimentos. A gente adoraria a gente comandar, né? Exatamente. A gente adoraria perdoar. A pessoa me fez mal, eu quero agora perdoar. Vou, confio, aceito, agradeço, como é aquele negócio lá? E mágica aconteceu e tá tudo. Eu vou olhar a pessoa de novo, não é assim. Né? Talvez eu não consiga fazer isso, mas talvez eu queria fazer isso. E isso às vezes é incompatível, né? Você estava falando do amor, por exemplo, né? Olha a compatibilidade dessa classificação, porque a gente está aqui perto do Dique do Tororó,
né? Vamos dar um exemplo. Aí você está passando de carro do Dique do Tororó, talvez você veja uma pessoa se afogando. Só você viu. O que você faz na hora? Isso. Você para o carro, você não conhece a pessoa, você não sabe o nome da pessoa, mas você teve um gesto amoroso que foi o ápice, que é salvar a vida dela. Você colocou, inclusive, a sua vida em risco. Porque salvar alguém que está se afogando pode fazer com que a pessoa te use de apoio e te afogue. Às vezes você tem um cachorro, cara, que você veja. Então, nós temos isso na nossa composição. Esse amor, onde não necessariamente é esse amor romântico, onde eu só posso amar. Quais são os amores que a gente conhece? Né? Estamos falando aqui de relação. Amor de mãe, o que a gente aprendeu? É o amor incondicional. Amor pelo filho é o amor incondicional. Aí tem amores que não são tão fortes assim. O pai já não ama tanto assim. O pai, ele quer mais. Parece que a gente já estabeleceu uma coisa fixa do que é e o que não é. Sim. Sem falar da posse, né? Que a gente só chama de meu, de seu, dele. E que, na verdade, não é ninguém. Como diz aqui no carnaval, ninguém é de ninguém. Né? E voltando a falar essa questão, né, que a gente começou falando em relação ao emoji, ao coração, à curtida, de que isso às vezes significa o que eu tô sentindo na hora. É daquele momento. No final das contas, a gente consegue entender de fato o que a gente sente com o passar do tempo. E eu tô repetindo isso, né? Eu não sei se você me pegou essa época, por exemplo, da namoradinha do colégio que você tinha. Essa namoradinha do colégio. Rafa, acho que não. Rafa é mais novo. Talvez já tivesse como se comunicar com o namoradinho, não sei. Mas eu peguei essa época. Cartinha. Papel de carta mesmo. Se eu brigava com meu namorado do colégio, Era assim que eu passava vergonha. eu ia pra casa, ele ia pra casa, eu dormia no assunto. Aí no outro dia, ou eu esperava a hora que eu ia ligar pra ele pro telefone fixo, aí a mãe dele ia chamar ele em casa. Aí eu ia esperar ele descer. E aí tudo isso, eu já fui pra casa, eu já tomei banho, já almocei. Viveu. E já vivi, já pensei, já deixei aquilo acalmar. Hoje, você vê alguém brigando com outro, sentindo aquilo naquele momento e agindo no momento. E xingando no momento e vomitando aquele sentimento ali, que às vezes não perdura com o tempo. Acho que para resumir isso aí, me veio uma coisa aqui que normalmente quando a gente sente de forma circunstancial, mas a gente verbaliza de forma atemporal. O que eu quero dizer com isso? Eu te amo para sempre. Cara, eu não tenho como te garantir isso. Nossa, você é a mulher da minha vida. Aquele sentimento é circunstancial. Aquilo que eu estou sentindo, às vezes, na cama, no auge de uma relação sexual, muitas vezes, onde a gente verbaliza muitas coisas instintivamente, porque estamos sendo tomados por aquilo. Mas o que a nossa frase está significando está sendo uma coisa nada circunstancial. Está sendo uma coisa totalmente atemporal. E isso te provoca uma dívida, como eu falei na outra vez, né? Mas peraí, você disse que ia me amar para sempre. Você disse que ia não sei o quê. Fala, pô, cara, então desculpa, eu não me conhecia o suficiente para saber que isso eu não tenho como te garantir. Porque a verdade é que se você chega para uma pessoa e diz assim, olha só, a gente está se relacionando há tanto tempo, mas assim, o meu sentimento está diminuindo e eu não sei mais o que fazer. Mas eu preciso te dizer para saber se talvez você esteja enxergando uma coisa e que você possa me ajudar. Isso é uma conversa madura, onde eu não estou com medo de que a outra pessoa vai se desmoronar na minha frente. Talvez eu a surpreenda, inevitavelmente eu a faça sofrer, mas é o único modo de que eu possa reverter aquilo ali pedindo ajuda dela. Porque se eu ficar... Tô dizendo assim, ó, se eu ficar só comigo aqui, do jeito que eu tô, vai acabar. Não vai dar bom. Perfeito. Não vai dar bom. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente bota o bode na sala ali e olha pro bode junto. Né? Ó, tá acontecendo isso aqui. O porquê, as saídas que tem, devem ter inúmeros, né? De uma vivência tântrica a uma terapia de casal. Sim. Agora, isso aqui é um ponto de partida agora pra gente resolver isso do mesmo modo que a gente convive, juntos. Sim. Aí, né, dá até um conforto, né? De você saber, caramba, se a pessoa me disse uma coisa que é tão difícil que diz respeito a mim, como é que eu não posso olhar isso com respeito, com generosidade, né? Com empatia, com preocupação? E por que isso também não é amor? Onde eu estou dando uma notícia que às vezes faço o outro sofrer. Exato. Tá Às entendendo? vezes a gente condiciona esse conceito de amor a uma emoção. A presente.
Exatamente, como se isso se resumisse, por exemplo, a eu estar sentindo ou não. Isso que você falou do perdão também, isso comparece muito na clínica, assim, com os pacientes às vezes dizendo, eu estou tentando perdoar, mas eu tô vendo que eu não tô conseguindo porque eu tô sentindo raiva da pessoa. Como se sentir raiva, isso eliminasse o processo do perdão, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, em algo nesse sentido, como amor, perdão ou alguma outra coisa que é mais abstrato, né? Às vezes a gente tende a resolver essa abstração com coisas concretas. E aí é onde geralmente a gente se perde em alguma medida. Então, não necessariamente quando você está sentindo raiva, você está distante da possibilidade de estar caminhando para um perdão ou algo nesse sentido. Porque perdoar não se resume ao que você está sentindo de emoção naquele momento. A gente vai ter ativações emocionais, a gente vai ter... enfim, sentimentos ali divergentes sempre, né? E a gente quer a certeza. A gente se angustia com a ambivalência, se angustia com a dúvida, se E a gente angustia quer com os riscos. eliminar isso a qualquer custo. E aí, se todas as nossas estratégias dessa guerra forem tentar eliminar determinados inimigos que você falou agora, angústia, né? A gente não abraça isso, a gente não integra isso, aí sim a gente vai ter um conflito. Não com a pessoa, mas com a nossa expectativa inicial de que eu não devo sentir isso. Se eu sinto isso, inclusive, dentro de uma relação amorosa com o meu amor, ele não deve ser o meu amor. Porque o meu amor mesmo iria me trazer só boas notícias, né? E o jornal é perfeito para isso. Tem de tudo, né? Sim, sim. E como a gente, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente ouve certas coisas em relação a isso, né? De como reprimir os sentimentos. Então, por exemplo, você vê uma criança chorando, aí a mãe chega, que coisa feia você tá chorando. Olha que menino feio, você olha no espelho, que menino feio chorando. E de como essas emoções negativas são vistas, né? A gente precisa eliminar esses sentimentos ruins. A gente não pode sentir eles. Exatamente. Dá aquela respirada. Falamos bastante, que a gente foi né? apneia aqui, né? Quase 2 horas. Minha vida com a Rafael é essa aí, sabe? Acabada, os Foi encontros seu com ela. primeiro podcast, Carol? Foi. Gostou? Eu fiz uma vez, mas não era tipo, presencial, foi áudio mesmo só. Gostou? Nossa, adorei. Legal, Me né? chame sempre. Vai vir sempre. Temas complexos assim, vamos chamar profissionais capacitados para desatar esses nós, porque como diz um amigo meu, a nossa espécie, Sami, é complicada. Eu adoro quando ele falava isso. Desatar ou não, né? Ou lidar com ele. Lidar, Eu de não. exato. Exatamente. Boa. A gente estava falando também de te chamar em outro momento pra gente falar mais de medicação também. Vamos. Ou seja, em breve já temos mais um episódio aí com Carol Dalalana, médica, psiquiatra, baiana aqui, amiga também, parceira de Rafa, que Rafa convidou hoje aqui, porque esse assunto medicação é super importante também. Muito novo, né? De repente a medicação tomou conta aí, é assunto do cotidiano de todo mundo, né? Estamos descobrindo aí também que dentro da vulnerabilidade da intimidade de cada um, existe ali um estilo de vida, né? Sendo amortecido muitas vezes por conta disso, e às vezes no desespero a gente adota aquilo, às vezes a gente deseja, como você disse, mesmo sem estar indicado, e no final tem a mesma função, não querer sentir o que tem que sentir, né? E os extremos também, né? E aí, já fazendo esse spoiler, a gente podia ver, né? Falar um pouco dessa geração que está tentando cada vez mais se afastar desses incômodos. Seja incômodo de uma pessoa que está trazendo de um trabalho, ou o incômodo interno de Que é essa de definição, né? Do que é patológico e do que não é patológico. Isso é muito importante. Por que a gente chegou nessa geração? O que aconteceu para que fosse possível hoje estarmos com muitos jovens com aversão ao real? Né? Sim. Vai dar muito pano para manga. Ou a versão com a dúvida, né? Dúvida. Vida é prato feito, não é à la carte, né? É o que tem. É o que tem pra hoje. Gostei. Gostei também. Vou utilizar, é isso. Tava pensando aqui, né, que hoje eu tô com um espírito meio quinta série, assim, sabe? Perco o episódio do podcast, mas não perco a piada, assim. Essas besteirinhas que ficam passando pela cabeça e, enfim, às vezes a gente acaba
brincando bastante com alguns assuntos sérios, e quando a gente tá falando de outros assuntos, como por exemplo, tava falando em outro episódio de depressão e coisas assim, e eu tô focada naquilo ali, eu fico tão séria, sabe? Tão concentrada no assunto da dor, e aí às vezes esse lado não aparece, né? E hoje eu tô pensando aqui, meu Deus, quanta coisinha passando pela minha cabeça, parece que... E você tá falando isso, né? E Samir falou do prato feito, eu lembrei de uma frase de Carol Rasch, que não sabe quem é Carol Rasch? Sei. Ela fala o seguinte, que quando a gente compra um pacote de jujuba, às vezes a gente fica procurando as vermelhinhas. As vermelhinhas. E o pacote vem com todas as cores. Eu acho super... Espírito quinta série, o pacote de jujuba. Muito boa essa. Meu irmão tinha uma mania de... Você lembra do desenho Snoopy? Aham. Charlie Brown ali, né? Sim. Tinha um biscoito que o tema era Snoopy, né? Do mesmo jeito que hoje virou aquele passatempo Sim, sim. que vinha desenhado naquele negócio. Só que ele não era recheado, ele era compridinho e tinha um desenho sempre. E ele abria o pacote todo, acho que devia ter uns 20 biscoitos. E ele só queria o que tivesse a figura, ele só comia que tivesse o Snoopy deitado na casinha. O resto todo ele jogava fora. Que era uma casinha vermelha, eu lembro. Era o Snoopy deitado. Entendi. Ficou uma piada disso aí, Snoopy deitado, era muito engraçado. Mas a gente faz isso mesmo, né? A jujuba, a vermelha e a roxinha, eu adoro. Agora a verde e a amarela. E quando a gente pode, a gente só come as vermelhas mesmo. Mas quando a gente não pode, tem que ser o que tiver. Aí fizeram Skittles, não sei se você viu. Eu não como mais, mas já comi muito. Porque o Skittles era todas as cores. Fizeram um que é só vermelho e roxo. Perdeu a graça. Que nem, gente do céu. A gente vai falar isso no próximo episódio, com certeza. Eu fui jogar Mario Bros com a filha de um amigo. Vocês jogaram Mario Bros? Claro. No Nintendo? O Mario Bros de hoje tem um personagem que ele não morre. Ele é invisível, ele pode bater em qualquer coisa que ele não diminui, não aumenta, nada. Ele vai embora. Então, todo mundo escolhe um dele. Ela sempre escolhia esse. Então, quando era uma coisa muito difícil de enfrentar ou pegar, ela ia na frente. Gente. Não é o que fica piscando por um tempo só, não? Não é a estrelinha, não. Essa é a estrelinha. Ele é a estrelinha sempre. Todo. Chama Coelho Arápio o nome. Gente. E tem uma outra coisa. Se acabar suas vidas, você pode ter outra tentativa com mais vidas. Você não volta pro início do jogo, como era antes. Não volta pro zero, né? E assim, eu entendo... Isso muda totalmente o seu comportamento. Eu entendo cuidado. completamente o que você está dizendo em relação à disponibilidade. Quanto isso te incomodava. Que é essa sensação de ser estrelinha sempre. Estar com a estrelinha sempre. Exatamente. Não importa o que eu faço, eu não morro. Exatamente. Em consequência, não morro. Eu vou querer o quê? Né? Eu vou querer o quê? Ou seja, o que não me foi ofertado para que eu vou querer o quê? Né? Se tudo é ofertado. Exato. Exatamente. Puxa, isso dá muito assunto. Pronto, já está convidado aí pro próximo então, Carol. Obrigado, Rafane, obrigado, Carol. Obrigado, pessoal que tá aqui e que tá por aí do outro lado da tela também. Obrigado a vocês pela audiência, pela paciência. Obrigado, Alce. Alce ficou ali rindo das minhas piadinhas de quinta série. Então, vou mandar sempre o recado final. Gente, isso aqui é um podcast de saúde mental. A Acolhe tem serviços terapêuticos onde oferecem para vocês esse caminho de desmistificação aqui de todas essas dúvidas, né? Não de eliminação das angústias, mas da educação delas, do entendimento que elas podem te trazer, que são respostas extremamente complexas, muitas vezes, mas que um profissional te guiando pode melhorar muito a sua vida e trazer uma independência para que você possa tomar essas decisões logo em breve por você mesmo, né? Dentro da sua mente, que hoje talvez você ache que é uma confusão, mas que o profissional pode transformar ela numa solução também. Então, precisando, entre em contato aí com a Acolhe Terapias no Instagram, @AcolheTerapias, ou manda uma mensagem no YouTube também desse episódio, o que é que você achou, comenta lá nas nossas redes e entre em contato, que teremos um enorme prazer em te atender. É isso. É isso. Até a próxima. Obrigado, pessoal, aqui também do estúdio. E a gente se vê.